gente linda! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos agora aqui ao vivo na nossa segunda aula do nosso Desafio Elite. Quero saber se você tá bem. Ó, tô vendo que muita gente aqui já tá chegando. Então, boa noite para todo mundo que tá entrando. Já vai falando aqui para a professora de onde você tá acompanhando essa aula e de onde você tá fazendo esse desafio. E antes de tudo, eu preciso falar para vocês que hoje nós recebemos mensagens de pessoas que fizeram o dever de casa. Inclusive, quero saber aqui quem fez a análise que foi enviada ontem. Comenta aqui no chat para a professora para eu saber quantos alunos realmente estão comprometidos aqui no nosso desafio. Inclusive, já comenta aqui também quem aí já baixou o material de ontem, fez as atividades. Eu sei que alguns aqui têm vergonha de mandar print ou depoimento, mas eu faço questão de escutar vocês. E durante esse desafio é extremamente importante para que eu possa entender, tá, se vocês estão realmente aplicando o que a professora está passando. Então comenta aqui se você fez certinho todas as suas atividades de ontem. E me comenta aqui também como é que você sentiu, como é que foi, como é que está o teu olhar, o que você está sentindo, quais são as tuas expectativas com relação ao nosso desafio, a nossa segunda aula que eu quero acompanhar aqui juntinho com vocês. Perfeito, gente? Linda! Sejam todos muito bem-vindos, então vamos continuar. Afinal de contas, esse é o desafio que vai transformar a nossa vida dentro da estética. Então vamos para a aula agora? Bom, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer aprender mais um pouquinho. Mas quando eu cobro a atividade de ontem, por exemplo, eu preciso fazer vocês enxergarem a importância que essa atividade tem. Pode ser que você esteja aí perguntando, Luciano, mas qual a importância essa atividade tem? Se eu te mostrar que a harmonização não é um bicho de 7 cabeças, impossível de dominar e de aprender, você já consegue dar os seus primeiros passos. Se você conseguir tirar isso da sua cabeça. Então não é 7 cabeças, não é um bicho, não é impossível de se aprender, mas é claro que para você dar os seus primeiros passos, o teu olhar clínico faz toda a diferença. Eu preciso ver como é que você está, se você realmente aprendeu aquela parte da aplicação do mapa da face. Perfeito? Então, você está percebendo que tem capacidade que pode aprender rápido, né? Quando você começa a olhar e visualizar realmente com olhar clínico, você já consegue ver que você já deu um salto dentro da sua carreira. Ou seja, que você está no caminho certo. E é claro que é muito mais fácil estar no caminho certo quando você tem o método certo. Aprender a técnica é coisa rápida, principalmente quando você sabe com quem você está aprendendo. E daí você descobre que o seu objetivo, que parecia distante, está bem próximo de você agora. E você descobre isso sendo literalmente a prova disso. Hoje a gente está entrando no nosso segundo dia do desafio. Ontem nós falamos do primeiro pilar do método de venda, que é o método de venda com técnicas lucrativas. E hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar, que é o método de venda inteligente. Então já entendemos o que é técnica lucrativa e hoje vamos entender o que é método de venda inteligente. Muitos profissionais acabam ignorando as estratégias de vendas que permitem escalar seu faturamento e se limita a serem tiradores de pedidos, entregar somente o que o paciente pede. E por essa atitude passiva, acabam perdendo muito faturamento, que no final do dia vai para aquele profissional que sabe vender durante a sua avaliação. Afinal de contas, o dinheiro dentro da estética avançada, ele está correndo por aí. Se não está na sua mão, o problema não é o mercado, mas sim, nesse momento, você que não sabe entregar para o seu paciente ou que não tem condições de entregar para o seu paciente aquilo que realmente ele quer, aquilo que ele vai investir. Ontem você também entendeu a analogia do abraço da jiboia com o mercado da estética e como esse abraço está cada vez mais, anos e anos, apertando muito os profissionais e crescendo, tá? Então o abraço da jiboia está alcançando cada vez mais pessoas. E hoje nós vamos entender que para se livrar de vez desse aperto, você precisa mais do que uma técnica. Se fosse só a técnica, era só publicar o procedimento e pronto. Lotar a porta da sua clínica que os pacientes choviam. Só que não é assim não, tá? Muita gente mesmo tá fazendo tudo que ensinaram por aí e não consegue anotar as suas agendas e o seu faturamento continua baixíssimo. Então, independente dos procedimentos que você executa hoje, essa estratégia do método de venda inteligente, você já pode sair aplicando, adequando aos procedimentos que você já trabalha no dia a dia do seu consultório. Agora, nesse momento, eu preciso que você escreva para mim, aliás, agora, eu vou fazer uma outra coisa. Eu preciso que você pare de escrever no chat, pare de olhar no celular. Agora eu vou fazer isso. Eu vou pedir você focar em mim aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que o mais importante agora, nesse momento, é você esquecer o chat e se concentrar na professora. Perfeito? Nesse momento, eu quero que você veja, se reconheça agora, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhinhos e vai respirar fundo, ó. Perfeito? Eu quero que você me acompanhe. Então, feche os olhos, ó.
Eu sei que você está aqui agora e muitos de vocês vivem em estado de alerta. Preocupados porque não chegam pacientes novos, porque quando recebem alguém no seu espaço, essa pessoa acaba brigando pelo preço e desvaloriza o seu atendimento. E talvez a maioria nem volte mais. Eu sei que você já está cansada disso, tá? E a cabeça nunca desliga pensando em algo que possa ser feito para aumentar o seu faturamento, para você pagar as suas contas. Você vai deitar para dormir, mas a cabeça continua pensando nos boletos, nos preços dos insumos, da comida da casa, das coisas que você precisa para o seu consultório, plano de saúde da sua família, o medo de faltar dinheiro e se acontecer alguma emergência, o que fazer? Sei que você pensa no seu futuro e pode estar pensando agora, poxa, será que eu vou conseguir me aposentar? Ou será que eu vou ter que trabalhar assim a vida toda? Não consigo nem pagar as contas direito, muito menos ter dinheiro que me permita um momento de lazer com a minha família. Ai, imagina o futuro. Eu sei o que é pensar que cada dia o sonho de conquistar a sua casa, o seu carro, pode estar cada vez mais longe. Eu sei o como é difícil querer pagar uma escola particular para um filho e não ter condições. Afinal de contas, a gente entende que a educação ela é que transforma a vida de qualquer pessoa. E talvez assim como eu, você tenha nascido em um lar humilde e não tenha tido condições de ter uma boa educação na infância. E só conseguiu, e só consegue isso hoje com os próprios esforços. Eu sei exatamente o que você pode estar sentindo agora, porque eu vivi exatamente isso. Eu já estive exatamente nesse lugar. E agora eu quero que você preste atenção. Eu sei que isso aqui é a vida de muitos que estão vendo essa aula agora. E eu quero que você saiba que está tudo bem. Mas isso não significa que você fracassou e não é sinal de que você não é bom ou boa o suficiente. Isso aqui é apenas o resultado da falta de método, clareza e estratégia. Um dia eu era boa, boa mesmo, exatamente como eu sou. Só que eu não tinha nem método, nem clareza e nem estratégia. E por isso eu apanhei muito para aprender o que hoje eu ensino para você com excelência. Porque eu queria ter tido uma mentora como hoje eu sou. E sim, eu já expliquei que a técnica que você vende influencia imensamente no seu resultado. Então não adianta você esperar faturar 15 mil reais por mês atuando com limpeza de pele. Porque se você colocar 150 reais cada sessão, eu falo que você precisaria atender 100 pacientes ou fazer 100 procedimentos de limpeza no período de 30 dias, para que você conseguisse um faturamento de 15 mil reais. Gente, infelizmente, atendendo 100 pacientes, isso não é qualidade de vida, tá? Mas não é necessário isso para que você possa viver da estética. E o pior de tudo é que foi isso que te ensinaram. E que isso aqui era certo. E o sistema ainda tem um caminho muito longo pela frente para você se atualizar e entender que o caminho dos profissionais da estética hoje é outro. Hoje você tem dois caminhos para seguir. Ou você vai continuar nessa rotina cansativa, vivendo nessa roda de hamster, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e receber minimamente para pagar os boletos, depois voltar e trabalhar ainda mais e mais e mais, e depois só ter dinheiro para os boletos. E pensa, vai assim eternamente. Ou você pega o segundo caminho que te permita ter liberdade de tempo, agenda e um faturamento digno. E eu acho que a resposta é óbvia. E eu sei que eu falo muito sobre questões financeiras aqui, é importante trazer isso, mas eu quero que você entenda que quando a gente fala em aprender algo e ter liberdade de vida e qualidade de vida, eu estou falando que eu quero passar para você todas as estratégias que eu utilizo hoje no dia a dia da minha vida, do meu consultório, que me permitem ter um faturamento confortável para ter uma vida confortável, para conseguir trabalhar e ter reconhecimento pelo meu trabalho. E você precisa entender agora algo muito importante. Talvez o mais importante desse desafio é você perceber que tem sim um caminho. Mas não é só porque eu estou falando isso, tá? Mas porque você está colocando a mão na massa de forma prática, com as ferramentas que milhares de profissionais já aplicaram. E é claro, eu posso te provar que eles entregam resultados de verdade, como eu trouxe vários depoimentos aqui. A aula de hoje, como te falei, é exatamente prática. O que você vai aprender hoje, você já pode colocar aí amanhã no seu espaço essa estratégia e já aplicá-la. Aliás, se você tem uma paciente marcada para amanhã, você já pode começar a praticar e ter um resultado muito rápido. O foco desse desafio, especialmente dessa aula, é que você consiga escalar o seu faturamento por paciente de forma rápida, apenas com avaliação inicial. E esse é o pilar que vai te permitir sair, sei lá, de um faturamento de R$ 250 por paciente e fechar planos de tratamento com mais de 2 procedimentos. Pode pensar aí, 2, 3, 4, que vai te permitir faturar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por paciente. O que eu quero que você nunca mais faça é deixar uma paciente sair do seu consultório apenas com um único procedimento fechado, mesmo que ela tenha te procurado para fazer apenas aquele procedimento. A paciente pode chegar no seu consultório querendo apenas fazer um botox, mas ela não pode sair sem a indicação clínica de diferentes procedimentos para que ela tenha resultados intensificados durante o seu processo de envelhecimento. Afinal de contas, só vai deixar de envelhecer quem morrer. Enquanto sua paciente estiver viva, você tem a oportunidade de vender algo para ela. E é claro, é muito mais fácil quando ela estiver no seu consultório já para fazer alguma coisa. Perfeito?
Olha, eu sei que falando assim pode até parecer loucura, mas faz todo sentido e eu vou conseguir te explicar como que você vai conseguir esse objetivo, tá? O que eu vou te ensinar aqui agora é o que eu faço exatamente no meu consultório todos os dias e que eu aplico diariamente com os meus pacientes. Eu não inventei essa estratégia do dia para a noite, tá? O que eu estou te mostrando é um passo a passo validado há mais de 10 anos que permite meus alunos escalarem seu faturamento 2, 3, 4, 5 vezes em um único paciente. Só que eu tinha muita dificuldade de escalar o meu faturamento, mas eu já tinha um paciente no meu consultório. Foi ali em 2019 para 2020 que eu executei realmente essa estratégia que me permitiu sair do vermelho e poder escalar com meus pacientes já fidelizados e fidelizar pacientes que eu não conseguia. E por que eu quero que você pense comigo e responda para você mesmo como que você vai utilizar essa estratégia para você sair do vermelho? Eu quero que você faça uma pergunta também para você. Quantos anos você está vivendo desse jeito na estética? Somente para pagar as suas contas e sempre no limite. Sob tensão, preocupação, como se fosse um modo sobrevivência na estética. 5, 10, 15 anos? 20 anos? Tem gente aqui que atua com mais de 20 anos, coloca aqui no chat para a professora. Eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é oscilar dentro da estética. Hora ganha, hora não ganha. Hora ganha, hora não ganha. Mas quando você aprende a virar essa chave, ganha confiança no que você faz, entende que o que você faz é ter excelência no seu trabalho. E a consequência disso é um faturamento. Quando você entende onde você vira essa chave, você nunca mais passa por isso, tá? Eu sei como isso cansa. E sabe qual é o pior cansaço para mim? O emocional, de fazer e fazer e fazer e não ter retorno. Hoje vai ser o seu dia do chega! Então agora vamos realmente ao que importa e vamos falar sobre o nosso pilar 2 do método Elite, que é um método de venda inteligente. Muitas das vezes eu até falo dele como uma cereja do bolo, porque realmente a estratégia final que faz com que os pacientes saiam do nosso consultório com mais de um procedimento fechado é que faz toda a diferença, tá? Não dá mais para o paciente chegar para fazer só um botox e sair só com um botox. Se isso está acontecendo com você, a gente vai virar essa chave agora. E pode ser um outro procedimento, tá? Pode o paciente veio fazer qualquer procedimento. Se o paciente chegou dentro do seu consultório, você tem uma ferramenta e você vai utilizar ao seu favor, que é um método de venda inteligente. E é algo que nenhuma outra plataforma e nenhum outro curso te entrega, tá? Por isso nós temos aqui casos de alunos e resultados que ganham dinheiro de verdade atuando com a harmonização sem agulhas, porque eles atuam graças a essa estratégia que permite isso a eles e que hoje você terá acesso. Perfeito? Ganhar dinheiro é consequência de um bom trabalho e de ter ferramentas também que possibilitam esse injetor resolver várias dores desse paciente. Porque é isso que o paciente tem, uma dor. E é a dor na autoestima, é uma sombra, é uma queda, é uma flacidez. É algo que ele precisa que seja transformado e que você vai ter a ferramenta para transformar. Inclusive, você lembra, na aula passada, na nossa primeira aula, né, que era a explicação de como ia funcionar o nosso evento, que acho que não foi na de ontem, acho que foi nessa, que eu expliquei sobre o McDonald's, certo? Que eles utilizam uma estratégia que se chama upsell, que consiste em vender mais para o mesmo cliente. Então, quando você vai lá no McDonald's e você pede seu lanche, de cara eles já são treinados para te perguntar: ei, você aceita também uma bebida? Ou uma batata? Para que isso eles aumentem o ticket de venda dele. Enquanto você percebe maior valor aquilo que ele está te oferecendo, você paga. Ai, vale a pena, né? Só pagar tanto e ter uma batata a mais e um refrigerante a mais. Essa percepção do tá valendo a pena, para mim vai ser bom, é fundamental. E eles têm esse treinamento e essa estratégia que eles colocam no dia a dia dos restaurantes deles. Mas isso não é exclusivo do McDonald's. Várias empresas utilizam essa estratégia. E você vai entender como aplicar isso na nossa área. Pode ser que você esteja perguntando: pô, você não tem a ver um McDonald's com a nossa área? Tá? Você vai entender e claro que você não vai falar para o paciente fazer um procedimento que ele não precise, tá? Então, o paciente não precisa, o paciente não quer, que ele não vai resolver o problema dele. Você vai entregar para o paciente somente aquilo que vai trazer a transformação de vida dele. Tem que deixar isso bem claro. Então, daqui a pouco vocês vão achar que, o paciente vai chegar, então eu vou sair. Não. O paciente vai chegar e você vai ter olhar clínico para entender o que é que ele precisa para melhorar e você vai ter a ferramenta para isso. E uma coisa que eu não deixo de falar para os pacientes dentro do meu consultório, tá? Eu sempre falo para o paciente, sempre. O processo de envelhecimento ele não vai deixar de acontecer. Ele vai continuar acontecendo. Só tem uma forma de você não envelhecer, se você morrer. Perfeito? Quero que você tenha uma vida longa aqui ao meu lado. Durante o seu processo de envelhecimento, que é cada ano que vai passando, nós precisamos gerenciar para que você envelheça bem. Normalmente o paciente chega no meu consultório e eu já tenho que fazer uma indicação de vários procedimentos para recuperar a saúde daquela pele, para recuperar a autoestima do paciente, remover as sombras, tirar peso, e você vai entrar com várias condutas.
Mas depois também eu deixo muito claro para o paciente que a manutenção daquela pele é importantíssima, porque ele vai continuar envelhecendo. E é muito comum o paciente perguntar: mas doutora, quanto tempo dura esse procedimento? E eu sempre falo: o benefício que eu vou trazer para sua pele seria, por exemplo, 2 anos do seu organismo estimulando colágeno, que é o que algumas tecnologias me oferecem. Só que acontece que nesses 2 anos que eu recuperei, você vai continuar envelhecendo. Então você vai ter uma relação íntima com esse paciente para sempre. E sendo um bom profissional, você vai escalar sempre com esse paciente, porque você vai trazer a transformação para ele, tá? E aí eu quero que você foque aqui no que eu vou falar, porque isso vai levar para a vida também, tá, gente? É muito sério. Tudo que eu passo para vocês foi estudado o passo a passo. Cada estratégia. Foi muita coisa investida para que eu consiga ter o conhecimento que eu tenho e, principalmente, muita vivência clínica para passar para vocês com segurança e para economizar o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Inclusive, se você tivesse noção do quão precioso é o seu tempo, você investiria ele somente de forma inteligente e começaria a tirar coisas da sua vida que tomam o seu tempo e não te fazem evoluir enquanto profissional. Perfeito? Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda também, aqui agora, é como que o cérebro humano funciona quando a gente fala dessa metodologia. E quando eu entendi, isso mudou a minha vida. Tudo é estratégia, perfeito? O upsell, ele funciona psicologicamente, porque ele utiliza gatilhos mentais que facilitam a tomada de decisão do paciente no momento em que ele já está propenso a comprar. Ou seja, ali no seu consultório durante a avaliação, ele já foi com a intenção de comprar, de investir em alguma coisa. Só que ao invés de você vender apenas um procedimento, com o upsell, nós conseguimos oferecer uma versão melhorada do que ele já queria comprar. Uma versão mais completa, superior, que seria um plano de tratamento focado em aumentar o valor percebido na satisfação desse paciente. Ou seja, se antes você já iria vender para ele apenas uma limpeza de pele, você já pode oferecer um Skin Booster para hidratação intensa de dentro para fora, potencializando os efeitos dessa limpeza de pele. Você, inclusive, explica para ele que a limpeza vai melhorar a aparência externa do tecido, aumentar a renovação celular, melhorar ali, né, a remoção de sujidade daquela pele, desobstrução daqueles poros. E o Skin Booster vai trazer uma melhora interna, estimulando o colágeno e levando o ácido hialurônico diretamente no sítio-alvo. Além disso, você pode pegar ali a deixa e já falar. Inclusive, a gente pode aproveitar que a gente já vai ter feito ali uma esfoliação, remoção do extrato superficial dessa pele, aumentado ali a facilidade de permeação transdérmica e indicar a técnica do microagulhamento com drug delivery, que é quando a gente abre os canais para aumentar a permeação de qualquer ativo que a gente vá colocar, aumentando a produção de colágeno e elastina. Ou seja, eu ainda tenho uma tratativa mais intensa nessa pele, promovendo um resultado mais duradouro. Quando você consegue trazer para o seu paciente as possibilidades que você tem, explicando de forma clara como isso vai melhorar a qualidade de pele dele, você entende o que é a técnica de upsell e coloca ela para funcionar. E por que a técnica de upsell ela deve ser aplicada presencialmente durante a avaliação e não durante uma pré-consulta via o WhatsApp? Porque quando o paciente decide comprar, ele entra em um estado mental de sim. Ou seja, ele já está com a resposta sim na sua mente. E você sabe que o paciente vai estar disposto a querer comprar quando ele está no seu espaço. Por quê? Porque você percebe que o paciente foi até a consulta avaliativa para poder fazer algo que melhorasse. E nesse momento, você se posiciona como uma figura de autoridade, que sabe do que está falando. E não apenas querendo vender um procedimento pelo preço, mas você está psicologicamente com o paciente disposto a resolver o problema dele, só que você tem soluções para resolver outros problemas. Que muitas das vezes ele nem tinha noção. Ele só vai entender que tem quando você fizer a sua avaliação com o espelho na mão, tá? Então, não estou falando que você vai colocar uma faca no pescoço desse paciente. Não. De forma estratégica, apenas mostrando a dor desse paciente, é muito mais fácil você convencê-lo a gastar um pouco mais em um item que vai realmente melhorar a qualidade de pele dele, a autoestima, do que convencer alguém do zero. Mas entenda que quando eu falo vender um item, escalar faturamento, embora eu esteja falando, né, financeiramente do teu retorno, porque eu acho que é algo que se está buscando aqui durante o nosso desafio, o que eu quero deixar muito claro é que você vai ter ferramentas na sua mão para solucionar o problema desse paciente. Ele vai ter indicações de algo que ele precisa. Você não vai indicar para um paciente botox e um paciente que não precisa de botox. Você não vai indicar uma lipoquímica para um paciente que não precisa de uma lipoquímica. Eu quero que isso fique muito claro. Quando eu falo de você escalar o faturamento, é de forma ética e clara, sendo honesto com o teu paciente, tendo realmente a ferramenta para resolver a dor dele. E você tem, tá? Isso é muito importante. Então, basicamente, essa técnica serve para você aumentar o valor vendido por paciente. Ao invés de, sei lá, gastar só 150 ou 180 numa limpeza de pele, você consiga vender para o seu paciente a mesma limpeza, Skin Booster, microagulhamento, ainda selar ali com o pires por R$750, e o paciente fica super feliz porque vai ter um melhor resultado. E você também,
Porque você vai ter dois resultados. Um, o melhor resultado do seu paciente. Dois, o melhor resultado do seu faturamento. Perfeito? E é claro, o melhor de tudo, com aquele mesmo paciente que já está ali. Você não tem nem custo extra para trazer esse paciente para dentro do seu consultório. E fica muito mais difícil você fazer essa escalonagem de venda via WhatsApp, tá? Então, para funcionar, é importante que seja presencialmente, o paciente esteja ali, ó, frente a frente com você, tá? Eu tenho dezenas de alunos que se destacam justamente nessa parte. Quando eu falo de método de venda inteligente, é porque ele já foi testado com milhares de alunos. Inclusive, eu quero te mostrar aqui alguns depoimentos de pessoas que tiveram resultados rápidos com essa estratégia do método de venda inteligente. Nesse dia, então, eu fiz o BioFace Day, eu atendi 8 clientes, e nesse dia eu fiz mais de R$ 1.700. Te acompanhava há bem pouquinho tempo, e aí surgiu a jornada Vencendo o Relógio. E aí eu disse, não, vou participar da jornada, né? Sábado você, então, vai ter mais um dia de paciente modelo, que você concentrou pacientes para o preenchimento labial day, e nesse dia, as pacientes já pagaram o valor do produto que você vai utilizar, e você ainda vai ter um faturamento de R$ 2.000, é isso? Quase isso, 1.970 e alguma coisa. Hoje eu vou fechar mais um, hoje às 18h30, totalizando mais 1.740. A minha caneta de pressurização chegou no dia 6 de março. Dia 8 eu comecei a atender e no dia 20 eu tinha chegado um total de R$ 18.900. Qual foi o máximo que você faturou em um dia trabalhando com harmonização sem agulhas? 7 mil, com uma paciente. E aí a primeira paciente que eu fechei, ela fechou R$ 2.000. Aí eu já paguei a parte do curso, falei, o curso tá ok. E o que eu levava um mês trabalhando loucamente no hospital para tirar 7 mil, em uma vez eu fechei 2.000, no outro 2.700. E aí eu falava, gente, é esse lado que eu quero ir. Aqui, ó, eu tenho um cliente, só de tratamento comigo, ele já ultrapassou os 10 mil. Então, basicamente, estamos falando de uma estratégia para gerar desejo no paciente, para que ele feche mais de um procedimento com você nesse mesmo atendimento. Ou seja, ele vai chegar para fazer um procedimento e você acaba realizando 2, 3, até às vezes mais no mesmo dia. E esse paciente também, muitas das vezes, não vai fazer todos no mesmo dia, mas durante a avaliação, ele já vai acertar o plano de tratamento, já faz o pagamento ali, e você realiza esse planejamento atendendo em outros dias. Eu falo isso porque, às vezes, o plano de tratamento que eu faço é tão grande no paciente que o meu paciente tem algumas sessões, tá? Porque eu faço plano de tratamento para lipoquímica, com algumas sessões de lipoquímica, e aí eu faço a toxina e a manutenção da aplicação da toxina, preenchimento, que eu esvazio primeiro, depois entro com preenchimento. Inclusive, eu acho que vale a pena. Eu vou mostrar para vocês como que seria uma avaliação clínica, como que você faz quando o paciente chega no consultório de vocês, tá? Uma coisa que eu faço, e aí eu explico as duas formas de você atrair paciente, tá? Fazendo só o dia da avaliação, que muitas das vezes é um dia de avaliação gratuito, é um dia que você tirou para aquilo, tá? Ou você faz o dia de avaliação e a avaliação é paga, que é como eu faço. Só que na avaliação inclui, por exemplo, um Skin Booster. Então eu cobro um preço para o paciente, não é de graça. Então, ó, o dia da avaliação vai ter uma ação especial, vai ter um evento aqui no consultório, na clínica, e a avaliação custa um valor simbólico, né? R$ 200, e o paciente vai ganhar um Skin Booster com fototerapia, que é o tratamento assim, aí você, obviamente, vai encher a satisfação daquele procedimento. Para o paciente é extremamente interessante, porque o valor do Skin Booster em si é mais alto do que esse valor, e ele já vai aproveitar e ter uma avaliação e entender as possíveis outras condutas que ele poderia fazer para melhoria da pele dele. Durante essa aplicação e essa avaliação presencial, ou até mesmo durante o procedimento, você vai avaliando esse paciente e fazendo uma análise consultiva, indicando os procedimentos que ele poderia fazê-lo para deixá-lo mais bonito. Eu não gosto de fazer avaliação na hora que eu estou fazendo o procedimento do paciente, porque eu gosto do paciente em pé, e aí eu vou trazer aqui um exemplo para vocês da própria professora, tá? Vamos lá. A professora, eu vou ter sempre ter indicação para poder fazer o Skin Booster. E dá uma olhada no meu pescoço. Você percebe que a professora tem marcas de colarinho? E olha que eu faço bioestimulador, aplicação com a Hialuron Pen sempre que eu posso, peeling. O meu colo é um colo já preservado, ó. Eu não tenho sleep line, tá? Eu não tenho aquelas juguinhas do sono mesmo dormindo de longe. Mas é muita hidratação também, muito Skin Booster. Só que o pescoço sempre vai ter essa indicação e a face também, para manutenção da face. Aí, com o espelho na mão, eu sou minha paciente, tá? Perfeito, tá? Vamos fazer então o procedimento do Skin Booster e tal. Vamos fazer uma avaliação. Bom, você gostaria de melhorar essa sombra no seu sulco naso-labial? Se você olhar para a professora, você vai ver que a professora tem um rostinho pesado. O rostinho da professora é aquele perfil mais redondinho, tá? Então, esse perfil mais redondinho, o ideal não é você já entrar com preenchedor. Mas o ideal é você esvaziar, ó, fazer lipoquímica, esvaziar, remover a sombra e depois entrar com preenchedor. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de fazer, porque eu gravo praticamente todos os dias e fico muito inchada. Então eu acabo sempre procrastinando esse meu tratamento, mas eu gosto muito da lipoquímica, tá? Só que realmente traz um edemazinho na face. Pra gente que trabalha, como a professora trabalha, é complicado, mas é um dos melhores procedimentos, assim, antes de iniciar o preenchimento do sulco naso-labial. Então, de cara, pra mim, eu já vendo o Skin Booster face, pescoço, e já indico para as mãos para manutenção do colo. Ou seja, eu tenho até uma arte que eu criei,
que a Skin Boost tem várias regiões por R$ 1.000, que é um plano de tratamento, um combão, parcela o paciente em 12 vezes R$ 100, então é extremamente acessível. E ainda apresentei o paciente com uma finalização com máscara de PDRN e fototerapia. Mas de cara eu já vendo para mim aqui, ó, esvaziamento da prega nasolabial, porque meu rosto é redondinho, e o preenchimento de sulco nasolabial. Só que aqui já tá gerando umas sombrinhas, tá vendo? A absorção que a gente tem nessa região abaixo, e começa a dar essa quedinha, aqui também já tem indicação para preenchedor. Então, facilmente eu já entro aqui no predial e aqui nessa região. Lábio, sempre faço uma manutençãozinha para manter hidratado e para não, né, ter aquele impacto de absorção quando o lábio começa a ficar pequenininho e eu começo a sentir um impacto muito grande nas filmagens. Então, eu já indicaria também o preenchimento labial. De cara, eu já entro também com a associação do microagulhamento no drug delivery com o Botulin C. E claro, né, gente, ó, percebi que o paciente está com botox ali vencido, a vencer, já faço um plano inteligente de aplicação de toxina botulínica. Sempre também faço algumas associações de terapia, depois que vocês entrarem nesse mundo, vocês vão ver que é com bioestimulador diferente na área dos olhos, a indicação de um PDRN nas mãos. Mas no final das contas, só o que eu fiz de indicação aqui para mim mesma, tá? Para mim mesma, que sou uma pessoa que mantém uma pele, não daria menos de R$ 5.000. Só os preenchimentos de terço inferior, sulco nasolabial, região labial, um pouquinho aqui no predial, aqui um pouquinho na dobrinha aqui do mento. Só esses preenchedores aí com botox já foi 5.000. Aí tem a lipoquímica, o Skin Booster, o peeling, vai daí para mais. E eu acho que hoje em dia, no fundo, o paciente nem está preocupado com o dinheiro, tá? Ele está preocupado com as condições que você vai dar para ele fazer tudo aquilo que você tem, que é a solução para ele. E isso também é extremamente importante. Você ter a ferramenta para transformar a vida desse paciente, ou seja, o conhecimento e a técnica para fazer vários procedimentos, ter condições diferenciadas para ele pagar, isso faz toda a diferença. E, claro, ter as melhores condições para você também e ter tudo isso ali, ó, já disponível, tá? Então, só para você ver, eu fui lá no consultório, eu mesmo, minha paciente, fechei o Skin Booster. Mas com certeza, quando eu vi essas julguinhas aqui falhando, esse platismo aqui voltando, e vi uma ação diferenciada para aplicar Botox, eu fechei o Botox. E claro, quem não quer, quem tem lábio fino, inclusive o meu, anatomicamente falando, não quer manter os lábios assim. E quem não quer tirar as sombras na face, diminuir esse peso. Bom, eu mesma estaria convencidíssima a realmente fazer todos esses procedimentos. Gente, agora eu vou falar de várias disfunções que vão chegar no seu consultório. Hipercromia, todo paciente depois de um tempo, não adianta, vão apresentar manchas em um ponto ou outro. Quem aqui tem hipercromia na face, manda para a professora. Cicatrizes de acne com aderência, que você precisa descolar. Ou acúmulo de gordura nessas regiões, quando o rosto é mais redondinho do meu perfil. Sei que tem gente que está falando, nossa, o meu rosto já é magro. Tá tudo bem, a gente vai aplicar substância para estimular e aumentar o espessamento dérmico, tá? Mas o melhor é que tudo que eu te falei aqui são procedimentos que podem ser tratados com a Hyaluron Pen. Essa peeling que a gente faz associação inteligente, mas que eu também combino vários peelings aí com a aplicação da Hyaluron Pen. Mas é claro, né, gente, não é só chegar e falar para ela tudo isso. Tá? Ela precisa perceber que isso é necessário. Então, antes de você oferecer qualquer coisa para sua paciente, tenha um espelho em mãos, para que ela acompanhe cada observação sua. Por exemplo, tem paciente que nunca reparou uma ruguinha que tem ali naquela região que tem trazido um sucesso naquela juventude. Então, por isso eu pergunto para a paciente, o que mais te incomoda no seu rosto? Depois que ela fala, eu primeiro soluciono aquela dor que ela vê, e depois eu soluciono a dor que ela não vê. Só que depois do dia que eu mostrei para ela, ela nunca mais vai deixar de enxergar. As dores dela você tem na palma da mão. E claro, no final do atendimento você monta um plano personalizado, com intervalos, associação, com procedimento, com ação especial. Eu não gosto de pensar muito em desconto, tá? Então eu dou procedimento de bonificação. A paciente vê muito mais valor nisso. Tá? Então vamos supor aqui, né? Hipoteticamente falando, que você fechou ali um plano de tratamento e a paciente também assim, se falou assim, ó, eu também te indicaria aqui mais 3 sessões de peeling para você acompanhar, para a gente tratar essas rugas mais estáticas, isso aqui, associado ao seu tratamento. Você fala isso, você vai ver que a professora usa muito um pré-on e tal, e esses peelings, eles têm um custo de, sei lá, o plano de tratamento completo, R$ 1.000, 3 sessões. Eu vou incluir isso no seu plano de tratamento, eu vou te presentear com isso. Aí você fechou ali 5.000 de plano de tratamento para o paciente, ela ainda ganhou mais 1.000 de procedimento. Caramba, mas eu ganhei 1.000. É muito melhor do que você, por exemplo, oferecer 20% para essa paciente, entende? Mesmo que seja uma porcentagem maior, porque a percepção de valor desse paciente é diferenciada. Então, eu sempre faço isso. Associação de terapias e também bonificação quando eu tenho a paciente ali inclinada a fechar um plano de tratamento e eu posso intensificar e facilitar esse processo, tá? Então, durante a tua avaliação é muito importante o espelho na mão, você reconhecer a dor da paciente e, claro, você ter conhecimento e uma visão diferenciada indicando para essa paciente múltiplos procedimentos que vão te permitir vender mais, mas que você também vai alcançar melhores resultados. E no final das contas, você precisa de uma plataforma que ofereça as melhores taxas e as melhores condições de pagamento. Isso é fundamental, tá? E antes de você achar que essa estratégia é milagre, tem uma coisa que precisa ficar clara para você.
Não é comum que antes de te conhecer, uma paciente fez vários procedimentos em um plano mais caro, tá? Porque realmente é normal o paciente ficar receoso, investir muito em quem ainda não conhece e não sabe como serão os resultados. Não é que ela não tenha dinheiro, é que você ainda não despertou o desejo e a confiança nela. E é por isso que é muito importante que você saiba fazer uma avaliação de forma assertiva, mas com segurança, que demonstre que você é uma autoridade que tem conhecimento naquele assunto. Sem conhecimento e sem conectar com o paciente, sem acolher a pessoa que você recebe na sua sala, não tem como a estratégia dar certo. Você precisa se comunicar como um expert, transmitir confiança, saber o que você está falando, entregar os benefícios e, claro, trazer aquilo de forma muito clara de por que essa pessoa deveria fazer isso ou aquilo, por que ela deveria fazer aqueles procedimentos. Não é somente vender por vender. Ela precisa ter lucidez e clareza de que você tem conhecimento e ferramenta para resolver os problemas dela. Inclusive, dá uma olhadinha só em uma das nossas alunas, na Kelly, o que ela falou depois que ela começou a aplicar a estratégia de venda inteligente. Me ajudou muito foi a sua visão que eu tentei e trouxe para mim. Por exemplo, deitou o paciente na maca, não ficar mais com aquela mentalidade de tratar só aquilo que ele veio procurar. Hoje mesmo, acho que eu atendi 2 já. É tudo, Monique. É papada, é skin booster, é tudo, corporal. Por isso que eu consigo fazer esse pacote assim, bem mais rentável, porque mudei completamente a forma de entender, de ver, estudei muito. Veio a minha primeira paciente, eu já comecei a olhar ela de forma diferente. Nunca mais ninguém entrou na minha porta para sair só com um procedimento oferecido. Tem dia que eu vendo um pacote com uma pessoa só, 6.500 por dia, por manhã. Então, meu faturamento já dobrou, triplicou, já foi. A Kelly triplicou o faturamento dela depois que ela começou a aplicar a estratégia de escalagem e agora ela vende protocolos com uma única paciente de R$ 6.500. Pensa só, e o resultado não seria diferente de um bom faturamento mensal. Inclusive, ela faturou mais de R$ 38 mil em um único mês. Essa técnica envolve totalmente o domínio técnico para um diagnóstico personalizado e saber como atrair a atenção do seu paciente para que ele faça os procedimentos necessários. Claro que ele nem tinha programado de fazer. Porém, isso não quer dizer que você vai só tentar vender qualquer coisa, tá? Vou repetir mais uma vez e deixar claro. Jamais ofereça algo que não seja real e honesto para o seu paciente. A sua expertise e honestidade vão atrair esse paciente. Então, a gente sempre deve tratar o paciente com muito respeito e ética, porque a relação de vocês deve ser um casamento. Você deve levar para toda a vida. Perfeito? Perfeito, professora, até aqui eu estou entendendo. Mas como é que eu vou conseguir já aplicar essa estratégia amanhã no meu espaço? Primeiro, você precisa fazer uma lista dos procedimentos que você já realiza no seu espaço e tudo que você pode oferecer para esse paciente. Essa estratégia ela vai funcionar independente de você trabalhar ou não com harmonização sem agulhas, tá? Porque você pode usar para utilizar com vários outros procedimentos que você utiliza aí dentro do seu espaço que você já até faça. Mas é claro que não tem como eu mensurar a facilidade, assim, não tem como eu querer disputar com outros procedimentos, na realidade, a facilidade que eu tenho dos procedimentos que são mais valorizados, porque naturalmente eles já são mais fáceis de vender. Eu não preciso ficar convencendo essa paciente. Essa paciente já sabe que aquele procedimento vai entregar o resultado para ela. É do botox, do preenchimento, né, dos bioestimuladores com substâncias que vão bioestimular colágeno. E claro, quando a paciente já conhece, eu tenho a ferramenta na minha mão, naturalmente é muito mais fácil de eu vender. Perfeito? Então eu quero que você comece a fazer a avaliação que eu vou te ensinar daqui a pouco na nossa aula prática com alguns modelos. E você, mais uma vez, vai apurar o seu olhar e entender clinicamente onde você vê uma dor e como que você consegue corrigir a dor dessa paciente, desse indivíduo. Perfeito? Bom, tá pronto aí, direção? A equipe está ajustando aqui porque eu quero trazer mais de uma paciente para vocês hoje. Perfeito? Mas eu vou esperar o pessoal ali liberar só para a gente ir para a nossa prática, para você ir acompanhando justamente comigo, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre como que você vai atuar com técnicas combinadas, tá? Então vamos botar um exemplo de uma paciente que foi para o seu consultório para fazer uma limpeza de pele. Mas por acaso você já trabalha também com microagulhamento no formato drug delivery. E olha que os meus alunos, eles trabalham com diferentes drug deliveries. Eles trabalham desde o microagulhamento padrão, onde utilizam uma ferramenta, e tem várias tecnologias de microagulhamento no mercado, ou até mesmo de um produto, tá? Como a tecnologia coreana, um frasquinho, literalmente um frasquinho. E esse frasquinho, quando a gente coloca o produto sobre a pele, conta-gotas, ele tem milhões de micropartículas, microespículas que abrem os canais
e a gente tem um microagulhamento biológico. Então, praticamente todos os meus alunos atuam com microagulhamento nessa tecnologia do microagulhamento biológico. E pode ser que você seja um profissional que já atue também com microagulhamento como esse, com microagulhamento biológico ou na técnica tradicional com uma outra tecnologia. E aí vamos dizer que o paciente foi no seu consultório para fazer uma limpeza de pele. Você pode, tanto durante a limpeza ou mesmo durante uma consulta avaliativa, explicar os benefícios desse procedimento. Você sabia que o microagulhamento tem a capacidade de aumentar a produção de colágeno até em 500 vezes, rejuvenescendo essa pele? E ele também, como ele faz a abertura desses canais, ele aumenta a permeação transdérmica de qualquer ativo que a gente coloque. Imagina que você tem aí na sua mão a ferramenta do PDRN, que é sucesso geral e que é super comentado aí pelos famosos. Inclusive, eu indico os meus alunos a fazer injeção de PDRN estéreo apirogênico também na caneta Hyaluron Pen, tá? Claro, porque aqui a gente pega tudo que é de melhor para entregar para o nosso paciente. É muito mais fácil vender algo que já está sendo comentado por todos os influencers, por todo mundo, e também o segundo produto mais utilizado na Coreia do Sul, que é o berço da estética. Bom, imagina que o paciente foi fazer uma limpeza de pele, mas ele tem mancha, tem poro dilatado, tem cicatrizes de acne. É um paciente muito fácil para você fazer uma alavancagem e preparar esse paciente para um sucesso maior no resultado, trazendo para ele os benefícios do microagulhamento, explicando como é bom o processo de reparação nessa pele, como que as lesões da agulha vão interferir nisso, ou até mesmo das microespículas, abrindo, estimulando a produção de colágeno naquele local e blá, 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 e você vai explicando tudo para o paciente. E você aproveita e já fala, olha, estou com um plano de tratamento diferenciado, onde você aplicando fazendo 5 aplicações de drug delivery, você vai ser presenteado com, e aí você pega um procedimento, por exemplo, um skin booster, já está ali, ou até mesmo microagulhamento em outra área, ou se o paciente já fechou um plano de limpeza de pele, você já vai fazer a limpeza de pele, você faz uma escalagem aí com uma finalização com fototerapia, trazendo algo que seja realmente de valor para esse paciente. Quem aqui está entendendo que a professora está falando, coloca aqui no chat, já estou até me imaginando, professora, fazendo aí as minhas novas avaliações. Eu quero que você aprenda a técnica e saia daqui aplicando rápido. Eu estou te passando exatamente o que eu faço na rotina do meu consultório. E olha que eu não tenho paciente que sai do meu consultório com pelo menos 2, 3 procedimentos fechados, não. E te digo mais, tá? Eu sou uma das pessoas que eu bonifico o paciente sempre. Às vezes, meu marido e minha equipe no Brasil sempre fazem isso. Tinha que me segurar. Porque eu gosto da satisfação da paciente quando sai do meu consultório se sentindo cuidada, acolhida, amada e confiante naquilo que eu estou fazendo. Sabendo que eu estou dando os meus 100% para ela. Gente, tem informação aqui, estratégias que eu vou passar aqui para vocês que tem um valor inestimável. Essa estratégia é uma salva-vidas para muitos de vocês não se afogarem e conseguir se livrarem da jiboia, do mercado que está cada vez mais apertado. Por isso, me diga, quantas vezes você já tentou imitar as estratégias que você viu nas redes? Um desconto por aí ou uma promoção por lá. Isso só desvaloriza seus atendimentos, tá? Inclusive, acostuma o teu paciente a só e te procurar só ir no teu consultório quando tem uma promoção ou quando o preço está muito baixo, e não pela qualidade do seu trabalho. Essas estratégias acabam prejudicando mais do que ajudando. Eu quero que você lembre de todas as vezes que você tentou crescer na estética e não conseguiu. Das vezes em que estudou, investiu tempo, comprou produtos, fez cursos e mesmo assim continuou no mesmo lugar, cansada, desvalorizada e com a sensação de sempre estar correndo, mas nunca chegar onde quer. Muitos profissionais chegam até mim achando que o problema é a falta de esforço, falta de dom ou falta de sorte. Mas na prática, o que falta não é mais trabalho, é apenas direção, é um método, uma estratégia. Aprender a vender como expert, se posicionar como autoridade, tendo uma estratégia certa. E é isso que eu estou te ensinando. Quando você começa a aplicar a estratégia do método de venda inteligente, é comum no início sentir um estranhamento, ter vergonha, se sentir insegura. Não é porque algo está errado, mas porque você está quebrando padrões antigos. É porque você está tentando algo completamente novo, saindo do automático. E fazendo algo novo, a sua mente não tão acostumada, ela vai dar uma sacudida. Mas o importante é que você pare de aceitar a agenda vazia como normal, de aceitar ticket baixo como inevitável e de aceitar procedimentos poucos valorizados como o único caminho para você sobreviver da estética. E aqui entra um ponto importantíssimo. Não é o mercado que está fraco, tá? É o profissional que muitas das vezes está tentando atuar com as ferramentas erradas. Técnicas sem estratégia e, claro, isso acaba sendo uma rua sem saída. Atendimento sem posicionamento não vai aumentar o teu faturamento. Venda sem método não tem resultado. O problema não é falta de potencial, é falta de estrutura. Por isso, todas as informações que eu estou te dando aqui nesse desafio valem ouro. Quando você corrige isso, o problema desde a raiz não tem resultados que não vão chegar até você. Então, a sua agenda começa a lotar e o seu faturamento deixa de ser instável e passa a escalar cada vez mais pacientes. E olha só, você não virou outra pessoa, tá? Não comprou mais o aparelho e não gastou mais R$1. Você apenas adquiriu o conhecimento certo,
finalmente passou a usar as ferramentas corretas. Por isso, esse método tem um valor que vai muito além do financeiro. Ele devolve clareza, segurança e, claro, te posiciona no mercado como autoridade. Aumentar o seu valor como profissional vem de um posicionamento diferenciado. E, claro, tira você do modo sobrevivência e te coloca no controle da sua carreira, da sua vida e da sua agenda, dos seus sonhos. Isso, sinceramente, tem um preço inestimável. Só que o que já era bom pode ficar ainda melhor. Porque eu sou uma dessas que não vou entregar nada pela metade. Eu sempre vou te dar mais do que você estava esperando. E agora eu vou chamar umas pacientes para realizar na prática uma análise facial inteligente, para você entender como que funciona o meu atendimento com uma paciente modelo real. Como que você deve analisar e como escolher as pacientes nessa hora. Por que isso é tão importante durante a tua avaliação, esse contato inicial. Perfeito, gente linda? Ó, só para falar para vocês, tá? Só para que você possa entender quando a gente fala sobre posicionamento. Uma das coisas que eu ensino também é que a tua comunicação visual, verbal, ela vai impactar no valor que o paciente vê naquilo que você faz. Uma vez eu postei um Reels no meu feed, onde eu simulei uma profissional atendendo, né? Eu atendendo de diferentes formas. Uma vez com uma camiseta da Levi's, uma camiseta mesmo, sem touca, sem máscara, sem luva, sem nada. Depois eu apenas com uma luva e uma máscara, mas ainda com essa roupa. E numa outra de jaleco, cabelo preso, touca, máscara, luva, com todo o equipamento de segurança e um posicionamento de uma profissional diferenciada. Isso também faz a diferença. A forma com que eu me apresento para vocês, com que eu coloco uma ideia, com que eu trago a solução, a resolução de um problema, isso também faz a diferença. O teu posicionamento, ele é determinante para como você vai alcançar o seu paciente. O seu espaço, os detalhes que você faz com que esse paciente se sinta cuidado, realmente sabendo que você é caprichoso, que você é caprichosa e que esse mesmo capricho que você tem nesses detalhes, você vai ter com ele. Então, isso é fundamental para que você consiga escalar através do método de venda inteligente. As ferramentas, por exemplo, que eu dou para os meus alunos, quando eu estou em aula, as lâminas, tudo isso durante uma avaliação vai construir uma imagem em torno do seu profissionalismo. E isso também faz a diferença, porque sempre vão existir os profissionais que vão prostituir a profissão, que vão cobrar valores baixos e os pacientes vão procurar ele apenas por preço. Mas existe, apenas por preço, mas existem aqueles profissionais que se diferenciam nesse posicionamento. E eles vão alcançar os pacientes que estão procurando valor. Eu quero te colocar nesse patamar, no patamar que eu cheguei e no patamar que eu vou te ensinar a chegar, para que os pacientes te procurem pelo seu valor e não pelo seu preço. Inclusive, o preço vai ser um detalhe. Perfeito, gente linda? Mas agora a gente vai para a nossa prática. Eu vou pedir para o pessoal virar ali para o fundo preto. Vamos colocar um jalequinho. Vamos mostrar exatamente o que é esse posicionamento e como que funciona uma avaliação. Ou vou pedir para o pessoal fechar aqui. Vou ajustar paciente aqui. Vou ver como vou fazer aqui. Fecha aí direitinho, já prática em paciente modelo real. Eu vou ver com a equipe como é que a gente vai fazer para essa prática ficar incrível. Enquanto tá fechado, comenta aqui no chat se você gostou. Tá aprendendo? Tá entendendo? Perfeito, gente linda? A gente volta já. Bom, gente linda, agora a gente vai começar a nossa avaliação clínica. Normalmente isso acontece eu sentada na mesa com o paciente na minha frente, mas aqui, para ficar de uma forma mais visual para vocês, a gente vai fazer com esse fundinho preto, porque facilita a sua visualização. O que você tem que ter em mente sempre antes de iniciar uma consulta avaliativa? Você precisa de um espelho na sua mão, tá? Porque nesse momento, antes de você começar a indicar qualquer coisa para o seu paciente, você vai dar o espelhinho para ele, vai pedir para que ele olhe, no caso, para que ela olhe para o espelho e para que ela me diga o que é que incomoda em você e que se você pudesse mudar, o que você mudaria? Hoje, as rugas na testa, as olheiras, o bigode chinês, é o que me incomoda. Viu que a paciente falou bigode chinês? Lembra que a gente falou sobre sulco nasolabial, bigode chinês e tal? Isso é o que te incomoda hoje? Sim. Então, o que incomoda aí são as rugas, olheira e bigode chinês. Agora, vamos falar o que eu ofereceria para ela como melhora? Aí a paciente falou isso, beleza, expliquei. Falei, perfeito. Agora, posso fazer uma avaliação para mostrar o que a gente poderia melhorar de uma forma global?
Aí, essa é a hora, o paciente pode continuar olhando no espelho. Inclusive, eu recomendo ela olhar no espelho, porque ela não olhava aquele probleminha que ela tinha ali, mas depois que você pontuou para ela e que ela viu que ela não sabia que tinha, ela não vai conseguir mais olhar no espelho sem querer fazer aquela correção. Vai por mim, isso sempre funciona. A primeira coisa, eu vou explicar para ela sobre o que é um Botox Full Face. Porque a toxina botulínica, o Botox é uma marca comercial, trabalha por compensação muscular. Mas você viu quando ela falou que me incomoda são essas ruguinhas aqui? Ela não consegue enxergar o que a hiperatividade da musculatura dela faz com o tecido adjacente. Então eu vou marcando, explicando. Ó. A toxina botulínica no terço superior realmente é importante para fazer a elevação dessa lateral da musculatura aqui, tá? Na região frontal, para que ao paralisar essa região medial, a gente consiga fazer a elevação do olhar, diminuindo essa flacidez de pálpebra da paciente. Que no caso dela, cara assustada para mim, paciente, é possível fazer porque ela não tem expressão muscular nessa lateral do músculo. Nem todo paciente a gente consegue essa proposta, mas com essa paciente eu consigo. Então eu indico sim uma toxina botulínica para essa paciente na região superior, para a gente paralisar essa musculatura e ter uma compensação na musculatura lateral. Obviamente que eu não vou tratar somente essa região. E por quê? Porque a toxina trabalha por compensação. Se eu faço só essa região, os músculos adjacentes vão fazer uma força maior e eu vou acabar trazendo prejuízo para outra região. Por isso que não faça toxina em um único ponto. Sempre venda a região e todo o tecido adjacente. Perfeito? Então, no caso, região superior. Região superior engloba região frontal. Cara de brava, paciente. Brava, brava, assim, ó. Região glabelar, inclusive, ó, para não deixar acontecer essas rugas estáticas. Então, a gente vai pegar aqui na cabeça do corrugador e no corpo do corrugador, no depressor e no próceros, o único músculo solteiro da face. Pode relaxar, paciente, faz esse cheirinho ruim. A região nasal tá bem tranquila, mas pode fazer um pontinho aqui, ó, para evitar essa compensação. E agora, levemente de ladinho. Sorria, paciente, mas sorria assim mesmo. Ó, aqui já começam a marcar os pezinhos de galinha, um pontinho na cauda da sobrancelha para eu conseguir melhorar essa elevação. E vou fazer a aplicação em toda a região do orbicular, de um lado e do outro. Acabei as marcações e a indicação da toxina botulínica na região do terço superior, mas é nessa hora que eu vou vender o terço inferior. Paciente, faz assim para mim, ó, marcando, olha só essa banda do platismo. Nessa hora eu explico. Você sabia que a gente tem um músculo aqui que é o maior depressor da face, que ele puxa todo o seu rosto para baixo? E por isso que você cada vez mais vai ter esse aspecto envelhecido. Pode relaxar, essa musculatura cansa muito rápido. Força novamente, só que ela forçando, ó, é possível já a gente ver aqui, ó, as bandas. Pode relaxar, força. Quando ela força, já vai marcando. Relaxa, força, porque essa musculatura realmente, relaxa, força, é uma musculatura que cansa rapidamente. Além das bandas, marca aqui, a gente vai fazer em todo o contorno facial, porque o músculo se insere nessa região. Só que é a mesma aplicação que na região superior. Então, eu saio de um faturamento de R$1.000 para um faturamento de R$2.000, aplicando também a toxina no terço inferior, mostrando para a paciente que quando eu aplico toxina no terço inferior, eu tiro a hiperatividade dessa musculatura do maior depressor da face, melhorando todo o contorno facial dessa paciente. Faz assim, ó. Olha também como é que o músculo mentoniano dela puxa. Se ela não aplicar toxina relaxando essa musculatura, logo ela vai ganhar um vinco nessa região do queixo, tá? Então também a gente precisa fazer a aplicação nessa região, que também se enquadra com o terço inferior. Botox no terço superior, no terço inferior, R$2.000, R$1.000 aqui, R$1.000 aqui, ok, isso ficou muito fácil. Se eu olhar para essa paciente, eu vou ver que ela tem hipercromias, manchas nessa face e a qualidade da pele está comprometida. Eu preciso estimular esse colágeno. E olha, nesse caso aqui, eu vou entrar com alto padrão de tratamento para ela. Eu vou indicar o PDRN injetável sem agulhas em toda a face da paciente para melhorar o condicionamento dérmico, hidratar essa pele, estimular colágeno e melhorar a qualidade dessa pele no geral. Então, o PDRN vai ser aplicado em toda a face da paciente. Para eu tratar o terço superior, eu preciso tratar em dias diferentes da toxina botulínica, tá? Então, eu aplicaria em toda a região e intensificaria também a região que tivesse rugas estáticas. E aí, claro, o PDRN, que eu cobro de R$500 a R$1.000 a sessão, porque é um produto de alto valor, tá? O paciente vê a percepção de valor nesse produto. Eu também posso vender já para essa região da papada, para remover essa flacidez daqui e também tratar a região do pescoço, quando a paciente também tem aquele colarinho já marcado. Então eu vou e faço PDRN em toda essa região. Um outro produto excelente também são os exossomos, skin boosters, que a gente faria a tratativa nessa marcação que a professora está fazendo. 1 minuto, gente. Voltando, agora, já indiquei o PDRN face e pescoço, R$500 cada aplicação no mínimo. Eu já tenho um faturamento aí de R$3.000. Aí agora
eu vou continuar com a minha linha de tratamento, falando agora dos benefícios dos preenchedores. Preenchimento aqui, ó, ela se incomoda com o bigode chinês, que é o sulco nasolabial. Aqui realmente tem que entrar com preenchimento. Eu não esvaziaria, porque ela não tem muito peso nessa face, tá? Então, vou mudar a cor da caneta aqui, peraí. Aqui eu vou colocar uma canetinha vermelha. O preenchimento nessa região do sulco naso. Então, ó, eu também colocaria preenchimento nessa região mentoniana. Aqui já é possível ver uma sombrinha na região da marionete. Preencheria essa região também. O pré-diol para melhorar esse contorno. Claro que o lábio sempre pode dar uma melhorada. Também faria o preenchimento nessa região labial. E eu acho que ela merece um top model look para melhorar a sustentação dessa face e melhorar a área do blush. Tá vendo que tá vazio essa área? Ela realmente merece melhorar essa região da estrutura zigomática. Então também entraria com preenchimento aqui, que eu vou utilizar uns 5 ml de preenchimento. Já anota aí R$5.000 no teu faturamento, na tua escala de faturamento, tá? Então aqui eu já tenho uma média de R$8.000 faturados com essa paciente. E é claro que eu não posso deixar de indicar o microagulhamento biológico para melhorar esses poros e a qualidade dessa pele. Limpeza de pele, se você trabalha, todos os pacientes têm indicação. E um trio de peeling em 3 aplicações de peeling que você pode fazer diferentes finalizações, como eu costumo ensinar para os meus alunos, dependendo da estação do ano e da disciplina desse paciente. Mas aqui, no geral, R$10.000 eu vou fechar um plano de tratamento, onde eu vou fazer toxina, preenchedores, estímulo de colágeno com PDRN, com a técnica 100% sem agulhas, melhorando essa flacidez da região da papada, do pescoço, e entrar com os preenchedores em regiões pontuais, melhorando todo o contorno de face e qualidade da pele dessa paciente, melhorando essa hipercromia, clareando essa pele no geral. Então, o que eu faço? Eu fecho um plano de tratamento, onde eu vou fazer em algumas sessões R$10.000. Eu consigo entregar o que a paciente precisa, um valor acessível, utilizando os produtos de alta categoria. Claro, todos eles eu posso fazer 100% sem agulhas. Agora, como é possível entregar todos esses procedimentos para a paciente assim, dessa forma? Porque eu entendo que ela precisa e eu tenho todas essas ferramentas através de uma única caneta. Professora, mas eu faço tudo isso com a técnica com agulhas. Muito legal. Mas você nunca vai ter o mesmo estímulo, por exemplo, utilizando o PDRN de forma injetável sem agulhas do que com agulha. Porque o tipo de entrega com a caneta vai aumentar o estímulo de colágeno local. Perfeito? Bom, e aí, fechando o plano de tratamento, Marília, que ficou um valor extremamente acessível, eu vou facilitar um pagamento para você, vou dar todo o tratamento das suas mãos de presente, onde a gente vai entrar com hidratação intensa, com um peeling, com a melhora dessa qualidade de pele, para você continuar com essa mão jovem por muito mais tempo, para que as pessoas vejam as suas mãos e vejam que ela segue a juventude junto com você. E isso faz toda a diferença. Bonificar e presentear o seu paciente. Entenda que essa paciente só chegou aqui reclamando aqui que estava um pouquinho escuro aqui do botox e aqui do bigode chinês. E ela saiu com um plano de tratamento completo. Perfeito? Vamos fechar? Vamos começar? Vamos. Bora para a próxima prática, gente linda! Bom, gente linda, nesse paciente modelo que já é conhecido por muitas, a gente também vai fazer um plano de tratamento. Mas a primeira pergunta é, paciente, o que é que te incomoda e o que é que te trouxe aqui? Olhando no espelho, mostra pra mim. As cicatrizes do passado, das acnes. Bom, cicatriz de acne realmente é um tormento para muito paciente. Normalmente, quando a gente tem uma inflamação que evolui para uma infecção e quando ela fica desordenada, podem gerar depressões que o paciente muitas das vezes leva para a vida. E trabalhar a cicatriz é sempre um desafio. Mas o bom de saber que a gente tem a técnica de injeção sob pressão é que, inclusive, a gente tem evidência científica que comprova a eficácia e eficiência da entrega de ácido hialurônico com e sem agulhas, trazendo a evidência de que com a técnica sem agulhas nós temos resultados mais expressivos, melhorando essas cicatrizes de forma muito inteligente. Então, de cara, eu já entendi a dor desse paciente e eu aproveito. Paciente, espelho na mão. Uma das coisas que pioram
A visão dessa cicatriz de acne é justamente a qualidade dessa pele estar comprometida. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou inclinar levemente o paciente para o lado e vou pedir para que ele sorria para mim. Sorri. Dá uma olhada que ao sorrir, a gente consegue ver em evidência de forma muito expressiva essas rugas de acordeon. Essas rugas que se extensionam por toda a face. E essas rugas se tornam visíveis, intensificando as cicatrizes, porque eu não tenho qualidade nessa pele. Se eu tiver um ponto de sustentação, o aumento do espessamento dérmico, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Relaxa, paciente. Se eu tiver a tração desse tecido melhorando essa qualidade, quando ele sorria, paciente, eu já tenho essas rugas de acordeão diminuída. E essa cicatriz de acne também menos visível, porque eu não tenho tecido caindo, gerando mais essa incidência de sombra. É muito importante eu saber isso, porque eu preciso passar isso para o paciente quando eu for vender o meu plano de tratamento de múltiplas aplicações, ou de skin booster, ou também de aplicação de substâncias inteligentes que vão melhorar o condicionamento e a recuperação dessa cicatriz. O ponto aqui, que é fundamental entender, paciente, eu vou te indicar de cara 3 aplicações com um intervalo de 15 a 20 dias de cada uma delas, de peeling associado à entrega medicamentosa sem agulhas, gerando uma lesão e um processo inflamatório exatamente dentro dessa cicatriz, gerando um atrito mecânico, a fim de recuperar a estrutura desse tecido para que eu possa minimizar essas cicatrizes num formato geral e melhorar toda a sua qualidade de pele. E isso vai ser feito dos dois lados. O peeling nesse paciente vai ser um peeling extremamente inteligente, porque eu preciso realmente fazer a renovação de toda essa estrutura celular a fim de que eu consiga trazer aí uma visão a curto prazo de uma melhora dessa cicatriz. O resultado é sensacional, tá, gente? Então, aí eu já vou indicar para o paciente, já que ele veio buscar a solução para essa dor, a gente vai fazer um peeling descamativo que vai fazer essa renovação celular, aplicação medicamentosa com ativos que vão estimular a produção de colágeno e elastina e melhorar essa aderência nessa fase. Além de tudo isso, eu vou associar a técnica também com o microagulhamento, e nesse caso não vai ser o biológico, vou entrar o microagulhamento com microagulhas um pouquinho mais profunda, a fim de que eu consiga alcançar essas cicatrizes que têm aderência muitas das vezes até em face muscular. Não é o caso desse paciente, que as cicatrizes estão mais superficiais, mas em alguns casos a gente tem que realmente em profundidade. E quando eu gero todo esse processo inflamatório, eu tenho que utilizar também substâncias para acelerar esse processo de renovação. Então isso aqui não é uma sessão de microagulhamento, uma sessão de peeling, uma sessão de injeção sob pressão, é um plano de tratamento. Somente nesse plano de tratamento, onde nessa sessão eu faço tudo isso no mesmo dia, eu cobro no mínimo por esse procedimento, que inclui aplicação medicamentosa injetável com a técnica sem agulhas. Então eu já vou fazer isso. O peeling também preparativo antes e depois desse processo. O microagulhamento tecnológico, tudo isso. Essas 3 aplicações eu vou cobrar no mínimo de 750 a R$1.000 cada aplicação, porque é uma combinação inteligente com diversos procedimentos e onde eu vou utilizar ativos de alta potência. Então, se eu tenho aí 3 aplicações para poder fazer e cicatriz é sempre um desafio, eu já tenho um faturamento de R$3.000. Mas eu aproveito e vejo que o paciente faz toxina botulínica, que por acaso a dele faz cara de assustado, paciente, ó, tá voltando ainda. Mas vamos fingir que já voltou e vamos indicar também um botox para esse paciente, que eu preciso te mostrar como é que a gente escala faturamento. Sabia que você também pode paralisar as suas rugas e ficar com o rosto assim, ó, congeladinho, levantar um pouquinho ainda esse olhar, não é fazer arqueamento de sobrancelha, homem, e melhorar aquelas ruguinhas, assim, melhorar essas ruguinhas aqui do orbicular dos olhos que já voltaram. E, inclusive, a gente pode utilizar o botox na hora do microagulhamento e fazer também em toda a face do paciente, no mesobotox ou até com a técnica de injeção sob pressão, para melhorar também a qualidade dessa pele nessa região, relaxando as fibras musculares que tem inserção na derme. Então, o botox eu também já vou vender para o paciente, aproveitando que ele já está aqui no meu consultório, mais R$1.000 aqui da toxina dele, nananana. Aí, faz assim, paciente, ó. Olha como é que ele puxa essa musculatura, não, gente, relaxa. Tem que fazer isso aqui também, no depressorzinho aqui, na região mentoniana. Faz assim para mim, ó. Olha só essa banda, como puxa para baixo. Então, a gente vai vender também um botox duplo para esse paciente fazendo terço superior. Relaxa, força, e também terço superior. Gente, vocês perceberam que esse paciente tem uma papadinha aqui importante? Olha aqui. Essa papada aqui tem um pouco de gordura e também flacidez. 3 lipoquímicas para esse paciente, associando também com flacidez. Perfeito? Moni, quanto você cobra mais ou menos uma lipoquímica? De R$250 a R$500, vamos colocar aqui o preço mínimo. Só que eu vou fazer um plano de tratamento onde inclui aplicação medicamentosa para gordura localizada e para flacidez, que eu faço no mesmo dia, em planos distintos, com substâncias distintas, mas aí eu já elevo o meu preço e vou fazer essas 3 aplicações por R$1.000. Então já elevei mais R$1.000. 3.000, 4.000 nesse tratamento, 5.000 a toxina superior, 6.000 a toxina inferior. E olha que eu nem comecei com os preenchedores ainda, tá? Bom, gente, homem tem que preencher lábio também, tá? Então vocês que estão aqui acham que homem não tem que fazer preenchimento lábio, não existe homem com lábio fino assim. Inclusive eu falo pra esse paciente o tempo todo, tá? Eu tô casada com um homem de 70 anos, porque esse aqui é meu marido, inclusive. Então, um preenchimento labial, todo mundo concorda aqui no chat, bota aqui pra você que merece um preenchimento labial. Homem, a gente faz preenchimento labial devolvendo a volumetria e não desenhando o lábio, que nem a gente faz de mulher, mas a gente também faz.
A diferença é a forma de aplicação, a proposta que a gente tem. Inclusive, eu acho que você fica muito bem com um lábio um pouquinho mais volumoso, né? Tirar essa depressão, essa quedinha, tá rindo assim, é porque eu concordo. Então já coloca mais R$1.000 nesse orçamento. Percebe aqui que tem uma sombrinha no sulco nasolabial? Vamos então fazer um preenchimento nessa região. Preenchimento nessa região, no sulco nasolabial. Já que eu vou estar com preenchimento para fazer no sulco nasolabial, vou aproveitar e pegar essas depressões aqui, assim, ó. Faz assim de novo. Olha como é que entra. Todas essas curvas aqui que também tem cicatriz, mas também tem ausência de volume. Relaxa. Vou preencher aqui também, trazer um pouquinho de cimento para frente, preenchendo aqui, e vou botar um pouquinho de preenchedor aqui, ó, no prédio. Um pouquinho de preenchedor aqui e um pouquinho de preenchedor aqui. Perfeito? Esse paciente eu não vou utilizar tanto preenchedor não, tá? Isso aí já vai ser o suficiente, não vou marcar mais tanto o paciente. Só que agora, câmera, você consegue dar uma aproximada? Será que vai dar para dar uma aproximada aqui? Mostrar aqui, ó, levanta o pescocinho. Olha como é que... Um pouquinho só, paciente. Olha como é que tá marcado aqui, ó, esse pescoço. Não, gente, não dá. Tem que fazer skin booster nesse pescoço todo. Ui, faltou. Um skin booster nesse pescoço todo, promovendo atrito mecânico nessa região. Tá? Aí você aproveita e vê como é que tá o colo, vê como é que tá as mãos, mas ele só veio procurar um tratamento para cicatrizes de acne e tá saindo com um plano de tratamento completo. Bom, finalizando então mais uma avaliação de um paciente e te mostrando como é possível você escalar o seu faturamento quando você tem a ferramenta certa nas suas mãos. Quanto mais possibilidades você tem dentro do seu consultório, mais indicações para o paciente. Inclusive, se você trabalha com limpeza de pele, esse paciente tem que fazer mensalmente, porque ele tem, ó, muita sujidade nessa pele, ele faz extração e sempre vai voltando. E naturalmente é assim, eu mesmo faço limpeza de pele uma vez por mês. Então já pode incluir também limpeza de pele. A professora também tem dentro do meu consultório, por exemplo, radiofrequência. Posso fazer uma associação inteligente? Pode também. Inclusive, indica a radiofrequência a cada 15 dias. Vai melhorar também essa qualidade de pele. E todas as ferramentas que você tiver dentro do seu consultório que possa associar a essa linha de tratamento, elevando o nível dos seus resultados e, obviamente, elevando o ticket que você vai cobrar no preço final para esse paciente, vai fazer toda a diferença no seu faturamento mensal e final também com esse paciente. Perfeito, gente linda? E assim, a gente finaliza mais um passo a passo de demonstração de como escalar o seu faturamento no mesmo paciente. Hello, gente linda! O que você achou dessa prática? Quero que você comente aqui no chat se você gostou e aprendeu certinho. Tome nota para você aplicar essa estratégia depois, tá? Então, continuando, eu ainda tenho mais uma estratégia bônus que eu não ia explicar nessa aula, mas eu quero entregar porque eu sei que vocês vão aproveitar muito. Então, eu decidi trazer aqui para você uma outra técnica que faz parte do método de venda inteligente, que são as lâminas de marcação. Essas lâminas permitem o paciente enxergar de uma forma extremamente didática pontos que facilitam a comunicação com ele durante a venda. Então, eu sempre, durante as minhas avaliações, eu utilizo elementos que possam facilitar a minha comunicação com o paciente e, automaticamente, consequentemente, facilitar a venda. Essas lâminas, elas são ferramentas que permitem a gente escalar o faturamento de uma forma muito simplificada, didática e visual. Então, o que é que eu faço? Eu primeiro começo mostrando para o paciente o que é um processo de envelhecimento, tá? E essa lâmina aqui, ela é sensacional porque ela consegue mostrar dois padrões distintos. Um é a face jovem e outro a face velha. Inclusive, eu vou usar aqui para vocês. Vocês estão vendo bem ou tá estourando luz aí? Comenta aqui no chat para a professora se vocês estão conseguindo ver bem. Estão vendo bem? Bom, o que acontece e o que eu trago com lucidez para o paciente? Inclusive, fica tranquilo, tá, gente linda? Vou liberar sim. Vou liberar essa lâmina. Vou liberar essa lâmina, tá? Porque essas são as que nós mais utilizamos. Direção, vamos liberar todas? A de lábio também, do pessoal? Vou liberar para vocês. Essas são as que eu mais utilizo, tá, gente? Essa aqui eu gosto muito de elucidar para o paciente como que eu faço a aplicação 100% sem agulhas e como é que a gente consegue trazer um volume sutil de forma inteligente, sem que o paciente fique preocupado de ficar com aquela boca de salsicha, que é a maior preocupação dos pacientes que nunca colocaram preenchimento labial. Então eu vou colocando de uma forma extremamente didática a explicação clara de como eu vou entregando esse preenchimento, colocando um pouquinho, o paciente vai acompanhando, eu vou acomodando esse material até chegar no resultado final. E essas aqui
são determinantes na hora de uma avaliação clínica, tá? E por que eu tenho elas assim? Ó, eu gosto de ter elas de forma impressa e plastificada, porque eu utilizo, ó, essa canetinha aqui, ela sempre está aqui na mesinha do consultório e eu vou mostrando para o paciente de uma forma extremamente didática onde eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. E elas, claro, ela é extremamente visual, então fica muito mais fácil explicar para um paciente o que é que eu vou fazer. E eu vou, inclusive, usar esse gancho aqui para vocês, tá? Sem falar também que essas lâminas, elas são interessantíssimas para a gente gerar conteúdo para a rede social, explicando, mostrando a nossa autoridade e mostrando que a gente tem conhecimento sobre aquele assunto. O paciente adora ver, então você já consegue fazer, ó, eu costumo falar que desde que a gente entra na rede social e dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, a gente está vendendo, né? Então a gente já consegue vender conhecimento para esse paciente, vender autoridade para esse paciente. Você está se vendendo, mostrando que você tem ali ferramentas realmente que te permitem resolver o problema desse paciente. Aí eu vou fazer uma ilustração aqui de como que eu faço uma venda com uma lâmina dessa, como que você vai utilizar essa ferramenta no dia a dia do seu consultório. Perfeito? Bom, o paciente chegou e você vai explicar para ele. Tá vendo sombras? Todas as sombras que a gente tem na face, ó, sombras no sulco nasolabial, que é o bigode chinês, sombra aqui na ruguinha da marionete, sombra aqui na região do pré-jaw, tá vendo? Jaw é aqui, a região do pré-jaw. Quando você tem uma sombra aqui, você tem um gap, você não tem um contorno dessa face desenhado. E aí, essa sombra, ela traz uma inestética, e você vai procurando outras sombras. Tem sombras que são as rugas, né? Ou seja, um tecido entre o outro gera uma sombra, e todas essas sombras, essa aqui também tem olheira, cárie lacrimal, ausência de malária anterior, todas essas sombras intensificam o processo de envelhecimento. Então, uma das coisas que eu falo para o paciente é eu preciso remover o máximo de sombras da sua face a fim de que eu possa te trazer uma face mais jovem. Se você contemplar bem aqui a diferença de uma face da outra, o que traz o elemento principal nesse processo de envelhecimento são essas sombras. E essas sombras são oriundas de absorção de coxins gordurosos, essas sombras são oriundas de pitose faciais, e essas questões, elas são bem lúcidas, assim, de forma visual. E aí eu ainda vou riscando, colocando o que a gente vai fazendo. E outra que eu não posso deixar de ter, inclusive eu pedi para a equipe disponibilizar no Marte as duas para vocês, que aí vocês ficam com uma lâmina só de forma simplificada, quando eu falo dos preenchedores. Ó, eu falo quando eu vou reduzir uma gordura, mas quando eu preciso colocar outra gordura. Como assim, Monique? Algumas gorduras na face, principalmente os coxins gordurosos superficiais, que acabam caindo no processo de envelhecimento, esses coxins gordurosos superficiais, eles podem ser removidos, que eles vão eliminar a sombra. Só que os coxins gordurosos profundos, eles não devem ser removidos. Eu preciso muitas das vezes preencher aquela região para conferir volume e trazer ali novamente uma correção. Então, por isso que eu trato sempre com o paciente explicando essa questão dos coxins gordurosos. Então, isso aqui, ó, são elementos sensacionais que, sinceramente, todo injetor tem que ter na palma da mão, não somente nós professores, tá? Mas todo profissional injetor. Porque, na realidade, eu vou ser muito franco com você. O que você vai se tornar para o seu paciente? Um professor. Eu quero te colocar como um expert, que no final das contas, você vai funcionar como um professor para o seu paciente. Explicando para ele exatamente o que acontece em cada um dos procedimentos. Porque isso gera confiança e fortalece a sua autoridade. Ah, doutora, sinceramente, eu vou perder um tempo com isso, mostrando essa lâmina, mostrando o paciente, riscando, fazendo tudo isso. Essa é a diferença dos profissionais medianos, ou seja, sabe o que é profissional na média? É profissional medíocre mesmo, tá? Profissional mediano, o resumo disso é medíocre. Então, você vai ser um profissional acima da média. Essa é a diferença de um profissional para o outro. Faturamento, colocação, posicionamento e tempo de avaliação. O tempo que você tira para explicar para o seu profissional é o que te torna diferente. O atendimento, o que o ambiente oferece, o tempo que você entrega para o seu paciente, é isso que vai te tirar de baixo faturamento, um faturamento isolado, sei lá, de 250, 500 reais, para um orçamento de 5, 10 mil reais. Nossa, Monique, mas quem que vai pagar 10 mil reais num procedimento facial? O paciente não está pagando para você, está investindo nele. Essa consciência que o injetor de sucesso tem que ter. Dentro do meu consultório, para mim é muito mais fácil fechar planos de tratamento de 2, 3, 4, 5 mil euros. Que, ó, não tem um paciente meu que fez plano de tratamento dentro da harmonização que custe menos de 15 mil reais, tá? Só para você ter ideia, não tem. Hoje em dia, né, aqui em Portugal, o pagamento é feito em euro, obviamente, a gente trabalha com a moeda em euro, e eu sempre vou converter para ter em média como é que fica esse faturamento no real. Eu posso mostrar para vocês alguns planos de tratamento de alguns pacientes. E não tem paciente que eu feche menos de 15 mil reais de indicação. Não tem, tá? Então, se eu pego uma paciente com um processo de envelhecimento já mais importante, que eu vou entrar com toxina, com bioestímulo, com preenchimento, com peeling, vai ser de 15 mil reais para cima. Então, só foca aqui no que eu tô te falando, tá? Eu te ensino a faturar 15 mil reais em 30 dias. Pô, professor, você fatura isso em um paciente. É que 15 mil reais em 30 dias é o elemento base de você fazer aqueles procedimentos chaves ali que eu tô te falando, para você ter segurança. Só que eu quero que, assim como eu, você fature isso em um paciente. E isso é extremamente possível. Desde que você tenha um posicionamento, desde que você tenha um diferencial e desde que você tenha ferramentas que te permitam alcançar esse faturamento, porque você consegue fazer múltiplos procedimentos. Perfeito?
Bom, e esse processo de avaliação e demonstração clínica é uma forma também de valorizar o seu trabalho e, claro, é uma forma que você tem de mostrar que você tem um atendimento diferenciado para o seu paciente e, clinicamente, você literalmente bate o martelo em tudo que você está fazendo. A maioria dos pacientes fala, nossa, nunca ninguém me mostrou como funcionava, nunca ninguém me mostrava que era assim, nunca nem mostrava que era assado. Nossa, top, né, fazer procedimento com um professor. Quando, na realidade, todos nós, todos os injetores, no geral, todo mundo que trabalha com atendimento clínico voltado para a harmonização, precisam ser professores para o seu paciente. A gente precisa trazer propriedade naquilo que a gente faz. Então, o paciente, ele literalmente, ele acha o máximo, ele tem muito mais segurança. Quando ele estiver explicando, dando uma aula assim, e vendo a paciência, a didática que você tem, mostrar o teu conhecimento, é óbvio que ele se sente seguro. E aí você sai de um orçamento que deveria, sei lá, ser 500 mil reais, um orçamento de 5, 10 mil reais. Inclusive, vamos lá. Vamos criar um plano de tratamento para uma paciente. Equipe, vamos criar um plano de tratamento aqui para mostrar para o pessoal, só para que eles possam entender mais. Mostra aqui na lâmina. Bom, a equipe falou que é para mostrar na lâmina mesmo. É mais ou menos o que a gente fez no nosso paciente na prática, tá? Só que a gente vai fazer isso, então você vai... Você aí. Você é meu paciente agora, perfeito? Mas eu vou te mostrar aqui, exatamente aqui, esse conceito que eu mostro também para o paciente no espelho. Bom, primeira coisa, vamos lá, vamos achar um nome aqui. Vamos dar Ana. Ana é a nossa paciente de hoje. Olha, primeiro dou lá, recebi a Ana. Ana, ó, a gente vai começar a sua avaliação. No seu processo de avaliação, eu quero deixar muito claro exatamente como que funciona todo o meu plano de tratamento. Vocês vão ver que a professora não gosta muito de falar a palavra protocolo, tá? É que protocolo é muito enraizado, é muito comum. Então, o plano de tratamento é algo mais adequado, é algo mais sofisticado para se falar. E o teu linguajar, a tua comunicação, ela é determinante também para o teu posicionamento, tá? E uma das coisas com relação à comunicação, inclusive foca nessa informação. Você sabe que você não muda se você não mudar de ambiente, né? É impossível você me ouvir falando da forma com que eu estou falando 3 dias seguidos e sair daqui falando exatamente como os profissionais falam durante suas avaliações e seus atendimentos, de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tende a replicar aquilo que você achou interessante. Por isso que ouvir pessoas que te tragam segurança e que você se espelha de forma positiva também é fundamental para o teu posicionamento. Então saiba que estar nesse desafio não é simplesmente aprender tudo que eu estou te falando, mas é se espelhar num posicionamento que você gostaria de alcançar. Professora, mas eu gosto de uma forma que outro profissional trabalha. Se você acha que é adequado, que esse profissional é um profissional de alto nível, que consiga te direcionar aquilo que você quer, tá tudo certo. Mas eu costumo falar assim, você acha interessante? Porque eu vejo muitos alunos, professor, que queria ter a segurança de falar como você fala. Me assista, vá acompanhando como eu tô falando. Entenda e veja com os meus olhos que você vai fazer igual. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor do que você. A única diferença é que eu pratico isso sempre. Eu faço isso o tempo todo. E eu não deixo de investir nesse conhecimento que eu tô te falando e ter essa segurança de transmitir essa confiança pro meu paciente. Agora, se você quiser, você vai fazer exatamente igual. Inclusive, vamos ver como é que eu faço com o paciente aqui. A primeira coisa que eu falo aqui, eu quero que você se imagine você com seus 20 anos de idade. E aqui um paciente na faixa dos 50 anos. O que esses 30 anos trouxe para esse paciente? Obviamente, todos esses anos trouxeram um processo de envelhecimento evidente, porque esse paciente realmente envelheceu. E o que foi mais grave nessa situação é que ele não gerenciou esse processo de envelhecimento. Porque hoje em dia, sim, nós temos elementos, ferramentas, tecnologias para poder, quando eu falo tecnologia, de inovações para poder envelhecer bem, de forma saudável. Então, o que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa é estimular e devolver a vida dessa pele. Hidratar essa pele que está extremamente desidratada. Você vê quando o paciente ri, chega a dar uma craquelada aqui. Sorri aí na frente do espelho, você que está com o espelho fácil aí. Se você der uma craquelada aqui e sentir que está quebrando esse tecido, desidratação leva a piora disso, tá? Ou seja, a sua produção de colágeno, elastina, ela se torna diminuída. Então, essa paciente tem indicação de um ciclo de Skin Booster. 3 ações de Skin Booster. E dá para você ver, vou apagar aqui a região do Skin Booster, dá para você ver também que essa paciente tem hipercromia, ou seja, tem manchas faciais. Ainda consigo entrar com uma associação de peeling. Removendo a gordura também, o peso da face, mas aqui eu tenho indicação de preenchimento. Preenchimento de suco naso, preenchimento aqui de prediol, preenchimento na linha da marionete, preenchimento no corpo dessa região do sulco mentoniano, preenchimento labial. Todo lábio, quando envelhece, ele tende a gerar flacidez, ganhar ruga, perder o volume. O café chega na idade assim, minha filha, tem um cafezinho pra tua avó, não? Um cafezinho. Então, viu? Toda avó que você vê é assim, os lábios, eles vão sendo absorvidos. E não dá pra rir não, gente, falando sério. A derme labial vai diminuindo e acabou, o paciente perde ali muitos anos simplesmente porque não botou um preenchimentozinho labial basiquito, tá? Porque lábios volumosos e sem rugas é sinal de jovialidade, além também de aumentar a sensualidade dessa face. E não é uma sensualidade de uma forma depreciativa, mas de uma forma elegante, sabe? Então, olha aqui. É isso. Aí eu já indicaria aqui um preenchimento labial.
Eu trabalho muito com fio, filha também, tá, gente? Além da técnica de injeção sob pressão, eu gosto muito de botar nessa região da pálpebra. Botaria aqui, ó, toxina botulínica para alisar essa musculatura orbicular dos olhos. Faria toxina também. Dá pra ver essa ptose toda caindo? A ausência de toxina aqui é na região do platino. Então, faria toxina tudo aqui nessa região inferior, tá? E microagulhamento biológico com exossomos. Gente, exossomos é incrível, tá? Para ajudar na restauração e reestruturação dessa pele. Bom, se eu for somar aqui, toxina 1000, terço superior, mais glabela, orbicular dos olhos e nariz, e também a região inferior mais 1000. Só de toxina aqui, essa paciente tem R$2.000. Mais 1000 do plano de Skin Booster, e eu ainda consigo aumentar esse plano do Skin Booster se eu aumentar a indicação para pescoço, colo e mãos, tá? E eu sempre aumento. Aí eu vou fazer preenchimento. Preenchimento aqui eu vou utilizar uns 5 ml com suco, pré-diol, mento e tal, para dar uma moldadinha, falei um pouquinho aqui no malar. Aí uns 5.000 aqui só de preenchedores. Os peelings, os microagulhamentos e terapias nessa pele, é um plano de tratamento de R$10.000, pelo menos para começar. E claro, facilitado em parcelas de R$1.000, R$900 por mês, isso vai depender do plano que você vai fazer. E como que você vai fazer os seus recursos de parcelamento com ou sem juros. É simples. Viu? E como que essa lâmina pode ajudar? De forma lúdica. A paciente vai estar ali olhando para você, entendendo exatamente o que você está colocando, e depois que você fez isso aqui, ela está se olhando no espelho e acompanhando junto. E aquela ruga, aquela depressão, aquela desidratação que ela não via, ela vai ver. Gente, por que eu trouxe essas lâminas para dentro do meu consultório? Primeiro, eu sou professora. Então, para dar aula, eu precisava de um elemento que facilitasse a comunicação com o meu aluno, né, para que eu conseguisse trazer um fácil entendimento para ele. Cara, depois eu percebi, faz tanto sucesso, eu consigo com tanta clareza explicar para meus alunos, se eu consigo explicar para meus alunos com essa clareza, eu vou levar dentro do meu consultório para explicar aos meus pacientes. Porque às vezes eu me vejo explicando para o paciente, vejo o paciente perdido, sem entender. Principalmente quando não entende de anatomia, de produto e tal. E é normal, tá, gente? É normal, porque o paciente não vem com esse entendimento. Ele vem conhecendo um pouquinho do que pesquisou ali na internet, mas não tem esse amplo entendimento, tá? É claro que não é igual explicar para um profissional, que tem conhecimento técnico, tá? O paciente não tem noção do que eu estou falando. Então, por isso que é importante eu trazer essas informações de forma lúdica e clara. E, claro, eu sempre vou tratar também o português claro com essa paciente. Como assim? Todos aqui que estão me acompanhando, já me ouviram falar, sabem que essa depressão que começa na asa do nariz até a comissura do lábio, isso aqui se chama suconasolabial. Vulgarmente e equivocadamente, também falado por alguns injetores como nasogeniano, mas não existe o nome nasogeniano na anatomia, tá? Então é suconasolabial. Entretanto, o paciente muitas vezes não sabe o que é isso. Então você vai falar o quê? Tá vendo? Suconasolabial, preenchimento do bigode chinês. Ah, mas o bigode chinês o paciente entende. Entende. Mas a pronúncia correta da expressão anatômica é suconasolabial. Quando você usa as duas expressões, você mostra para o paciente que sabe o que você está falando, né? É isso. O português muito claro e a comunicação muito verbal, assim, com o paciente popular, ela é extremamente interessante, porque o paciente, a premissa da comunicação é ser entendido. Mas você também precisa mostrar conhecimento técnico. Perfeito? Bom. Então, foi dessa forma que as lâminas entraram para dentro do dia a dia do meu consultório. Que eu olhava para o paciente e eu percebia que muitas das vezes era necessário uma forma mais simplificada, sutil, para eu conseguisse alavancar o meu faturamento, tá? Então, por isso que eu trouxe essas explicações de forma mais lúdica, que os outros profissionais não fazem. E isso é uma diferença do método Elite. Eu te explico a ter essa mesma visão, tá? E para falar para vocês como que funciona isso, inclusive profissionais assim vendem para vocês. Eu coloquei lente de contato no dente há alguns anos, né? Primeiro fiz uma profissional amiga, conhecida, e depois eu quis melhorar e fiz a troca, ainda assim não fiquei satisfeita. Depois, mais uma vez, eu fui procurar outros profissionais, porque eu queria realmente trocar a lente e trazer uma lente mais natural, que me apresentasse mais naturalidade, principalmente porque eu trabalho muito com a imagem, falo muito, gravo muito, falo muito com vocês. Pois pronto. Eu fui com alguns profissionais até que eu achei um profissional que havia sido indicação, e eu, ao entrar nesse consultório, já foi um diferencial, desde a recepção. O local, o café que me ofereceram, um mini refrigerador que tinha Coca-Cola, tinha de tudo lá dentro. Uma coquinha zero, que a pessoa que adora uma coquinha zero geladinha. Isso foi no Rio de Janeiro. E tudo foi impecável. Ele ficou comigo por mais de 1 hora, mostrando o resultado, como era feito, trazendo elementos. Foi assim, uma coisa de louco. Eu cheguei, olha que eu sou professora. Eu entendo o que é o encantamento do paciente. Eu treino alunos para fazer isso, né? Eu entrei no banheiro, que lugar chique. Falei, Thiago, eu vou fechar com ele. Aí o Thiago, tá louca? Tá maluca pra comprar literalmente um carro zero, dá pra fazer 1000 coisas. O cara cobra 3, 4 vezes mais que os outros profissionais de Monique. Aí eu olhei pra ele e falei, tu viu o que ele fez? Tu viu a apresentação que ele fez? Cara, ele já me convenceu. Sabe por que adianta ficar trocando toda hora? Eu tenho gasto de dinheiro, gasto emocional é péssimo. Da última vez eu fiquei sedada há um tempão, porque eu tenho trauma de dentista, eu falei, não quero mais passar por isso. Eu senti confiança, ele me deu uma garantia absurda, e eu não vou nem conseguir fazer com outra pessoa. Gente, quem tem conhecimento e quem tem expertise para esse encantamento, cobra 3 vezes mais caro e adivinha, o paciente paga, porque eu paguei. E eu posso ainda melhorar, tá? Eu paguei e ainda paguei à vista. Como assim? Porque eu fiz uma negociação ali, consegui cair um pouquinho no valor e fiz o pagamento à vista. Então,
eu sei que funciona. Porque eu sei, eu sou boa também. Eu tenho noção de que eu sou boa. Eu não duvido que esse dentista saiba que ele é bom, doutor Vitor. Só que a gente também precisa que as pessoas vejam isso. Não basta você ser boa, não basta você ser bom. Você tem que parecer ser boa, você tem que parecer ser bom. Vai muito além do que ser. Ser é essencial, tá? Mas tem que parecer ser. Foi isso que eu trouxe pra dentro do meu consultório. E essas lâminas, elas vão ser enviadas pra você lá no grupo, tá bom, gente linda? Tem gente que trabalha com um tablet, tá? E tá tudo bem, mas eu prefiro essas lâminas plastificadas. Vocês vão ver, ó, que ela é plastificada. Eu consigo riscar e também apagar, ó. E depois sair rabiscando. Ela é bem facilitada, tá? E é muito legal. Inclusive, essas canetinhas aqui, ó, te ajudam muito quando vocês vão fazer isso. Essa canetinha, essa aqui é coloridinha, né? Roxa. Tem amarela, tem preta, tem de várias cores, ó. Você ainda consegue fazer, tipo, elementos coloridos ali pra chamar ainda mais atenção. É muito legal, né? Bom, gente, agora, esse tipo de material prático não pode faltar realmente no dia a dia, né, pra vocês, é óbvio, tá? Ah, não. Outra coisa, tá? Já vai mais uma dica pra aproveitar, olha, mudando aqui uma coisa pra outra. Sem TDAH não, tá, gente? Então, eu vou seguir aqui o planejamento que eu dei com você. Mas não é assim, bom que a gente fala, vai dando ideia, vai, ó. Por isso que é bom vocês estarem aqui acompanhando tudo isso, tá? Que vai umas ideias aí, Sérgio. E fora que vocês, ó, vão ganhar. Vocês vão ver que depois eu vou enviar lá no grupo, a equipe vai mandar lá no grupo pra vocês baixarem. Vocês vão plastificar, tá? E depois também eu vou deixar um linkzinho lá nos meus stories pra vocês terem acesso a essa canetinha. Perfeito? E aí uma coisa muito legal pra vocês fazerem com esse material aqui é gerar conteúdo na rede social. Inclusive quando você vai falar, por exemplo, de rejuvenescimento, sobre hidratação facial, sobre a ação do Botox, sobre a hidratação labial, sobre o preenchimento labial. Você consegue mostrar como funciona a técnica de harmonização sem agulhas, colocando um pontinho, falar que você oferece essa técnica dentro do seu espaço, que é uma opção maravilhosa para pacientes que têm medo de agulha, falar sobre a comprovação científica e por aí vai. E a partir de agora, quando você aplicar essa técnica para aumentar o faturamento do seu consultório, você vai mostrar para o seu paciente que você tem a solução para o problema dele. Aí você vai indicar e eu aposto que ele vai fechar. Só não vai fechar se ele se sentir inseguro naquilo que você está fazendo. Vai por mim. Tem aquela pequena minoria ali que não está disposta, tá? Mas, no geral, vocês não vão passar por isso. Bom, a minha equipe vai enviar aqui para vocês, tá? Salvo em PDF para você usar no celular, impresso, plastificado, no computador, da forma que for mais prático para você, tá? Inclusive, gente linda, responda aqui para mim, quem aqui tá aprendendo coisa que nunca ninguém te ensinou antes. E o que eu tô explicando aqui? É novo para você ou você já sabia? Se for novo, digita aqui no chat para a professora novo. Eu preciso saber exatamente o que vocês estão achando do conteúdo de hoje. Agora eu quero que você me responda uma outra coisa, mas com muita sinceridade. Eu quero saber qual que é o motivo que você já sabe que você não pode voltar de jeito nenhum para o ponto onde você estava antes desse desafio. Mas eu quero os motivos reais, tá? Eu quero saber se é pela sua família, pelos seus filhos, por você mesma, pelo seu futuro ou por algum sonho específico. Uma meta pessoal. E é incrível ver como todas as pessoas que estão aqui têm os mesmos objetivos. Porém, os motivos de cada um são completamente diferentes. A motivação de cada pessoa é muito diferente uma da outra. Isso é admirável. Cada um de vocês são admiráveis. Uns vão ter, Monique, eu quero comprar minha casa própria. Como eu tinha um trauma de ficar me mudando o tempo todo, então eu coloquei no meu coração que quando eu alcançasse minha estabilidade financeira, eu teria um lugar para chamar de meu e não viveria com aquela ansiedade que eu sempre vivi enquanto criança por conta dos meus pais. Já outro pode ser, não, eu quero montar a minha clínica. Muita gente quer limpar o nome. Algumas pessoas querem conhecer, por exemplo, a Europa. E aqueles que têm um sonho de ir para Disney. Ou querer dar umas férias para um filho num lugar diferente. Tem também aquele sonho de comprar um carro zero, sentir aquele cheirinho, sabe, de banco novo. Ou então, simplesmente, fazer algo simples, como sair para jantar e não ter que se preocupar com o preço dos pratos. Ou ir à compra ao supermercado sem ter que contar cada centavo. Uma das coisas que, inclusive, eu vejo muita gente errar é, por exemplo, na própria compra do dia a dia dentro de casa. Gente, tem gente que vai ao supermercado e fica procurando os itens mais baratos. Entenda uma coisa, se a qualidade for a mesma, eu sou a favor de você ter uma economia. Mas, muitas das vezes, tem pessoas que acabam comprando o mais barato, porque é a única condição que a pessoa tem. Eu aqui em casa, por exemplo, eu compro um arroz que custa o dobro do preço do normal. Tudo bem que aqui na Europa, no geral, o supermercado já é mais barato. Então, vamos supor que a marca local custa tipo €1 o quilo de arroz e tem uma marca específica que custa €2. Eu gosto dessa marca específica, eu pago €2. Professora, mas caramba, imagina se pagasse R$2 no quilo, estaria ainda acessível. Mas é o dobro do preço, né? Não é 100% a mais. Mas eu compro por quê? Porque eu gosto daquela qualidade e eu não preciso ficar
preocupada em diminuir o valor da minha compra do mercado, porque o que eu oferto para os meus filhos e para minha família no dia a dia, no conforto da nossa casa, para mim é muito importante. A mesma coisa que sair numa viagem. Quando eu saio numa viagem, eu não quero ficar preocupada, sabe, em não conseguir ir em um restaurante local, conhecer a cultura local. Eu gosto de ter conforto de poder fazer isso. E não quer dizer que eu não vá olhar a conta, não vá olhar quanto custa cada prato, mas eu tenho certeza que o valor do prato não vai me impedir de consumi-lo. E eu quero isso para você. Por isso, eu quero saber qual é a razão pela qual você vai sair da aula de hoje comprometida com você e com o seu futuro. Pode escrever para mim aqui no chat, porque quando você escreve, você assume esse compromisso. Tem gente que quer envelhecer com dinheiro na conta, para se aposentar tranquilo, quer aposentar os pais, quer ter uma vida saudável, uma rotina tranquila, e que dinheiro não seja uma preocupação. Gente, e é normal querer isso, tá? Então, a partir de agora, depois de tudo que eu te mostrei, você não pode mais parar. Isso que você está escrevendo aqui no chat tem que ser um compromisso. Perfeito, gente linda? E não uma emoção passageira. Eu quero que seja a força de vontade que vai te impulsionar. Lembra, toda mudança primeiro precisa acontecer aqui. Depois que acontece aqui, você verbaliza. E a forma que você está verbalizando, como a gente não está numa conversa onde eu posso te ouvir, vai ser escrevendo. Eu quero que você escreva e assuma esse compromisso com a professora. Inclusive, aproveita que você está escrevendo, já anota aí o dia de hoje e fala o dia da mudança na minha vida. E por quê, Monique? Porque o conhecimento que eu estou passando aqui para você, mesmo se você tiver 110 anos, esse conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. Esse conhecimento é seu. O que eu estou fazendo aqui é trazer a consciência, uma consciência de mudança de decisões, consciência que muda o futuro, o seu futuro. Esse desafio é só o início, tá? Esse desafio aqui não foi feito para ser o final da sua transformação. Esse desafio foi feito para te mostrar que existe um método. E veja que a área da estética não é um problema e que você não é um problema. Inclusive, quem acha que está tudo perdido... Eu tenho uma aluna, a Nicole, que ela era dona de um salão. E durante a pandemia, ela praticamente foi à falência. Ela caiu em depressão muito profunda. E ela realmente não via saída. Na verdade, a pandemia foi uma época muito difícil para milhares de profissionais. Bom, a Nicole, ela ficou sem nada. Ela não conseguia pagar as contas, não conseguia manter o espaço. Ela estava a ponto de desistir completamente, até que ela, por acaso, me achou e entrou em contato com o método. Ela pediu um cartão de crédito emprestado e foi na fé, mas na fé mesmo, tá? Porque não tinha nem como pagar a fatura do cartão de crédito. Era tudo ou nada. E sabe qual é o bom de quando alguém não tem a opção de dar errado? Ele faz com que dê certo. E começa na mentalidade. Ela não pensou, e se der errado? Ela pensou, eu vou fazer dar certo. Hoje, ela é dona de várias clínicas, dá emprego a outros profissionais. E ela não deixa de se cuidar. Inclusive, ela fala, né? Porque a beleza é a cara da sua empresa. Se ela não se sente linda, como é que ela vai fazer com que os pacientes vejam ela assim e queiram se espelhar nela? Eu tinha salão de beleza, já tive clínica de estética, mas assim, eu não atuava. Eu não atuava na área. Aí eu fiquei doente e não podia mais trabalhar com salão de beleza. Fazia tudo. Cabelo, progressiva, nada na área de injetáveis, nada disso aí. No início, antes de chegar essa crise que atingiu para o nosso país inteiro, né? Eu faturava bem. Tirava 15, 16, 14, 12 mil. Depois, eu fiquei só em casa, não tinha o que fazer, comecei a estudar, só estudava. E não faturava praticamente nada. Só o dinheiro de pagar as contas ainda ficava no vermelho. Fiquei com muito medo no início, porque trabalhar com injetáveis não é fácil. Aí cheguei para uma amiga minha e falei assim, amiga, eu preciso que você compre esse material para mim no seu cartão. Ela, mas amiga, como é que você vai me pagar? Eu disse, Deus vai dar um jeito. Eu vou te pagar. Compra para mim, por favor. Essa minha amiga pegou, comprou, e eu fiquei com o material parado e com medo. Eu disse, eu vou atender essa paciente, se eu não tiver o restante da paciente, como é que eu vou pagar? E assim foi, doutora. Iniciei, comecei do zero, sem nenhum real, sem cartão de crédito, com a ajuda de uma amiga, e comecei a decolar. Eu faturei mais de 30 mil, com simplesmente 5 pacientes. Não vão acreditar, tá? Eu abri só tem 3 meses. Mas, doutora, eu fechei o faturamento de 30 mil, foi em um mês. Eu meti a cara, já foi o primeiro mês, já comecei a faturar isso. Eu estou ampliando no meu negócio. A gente está abrindo uma nova unidade em um lugar de classe média alta. Eu trabalho só eu e uma pessoa. Agora eu já estou contratando, mas vou contratar 4 pessoas. A paciente chegou lá para fazer a barriga. Eu vendi o rosto. Aí vendi o bumbum. Vendi os braços, né? Porque eu falei assim, você vai tratar a barriga e os seus braços, e suas coxas e seu bumbum. Vamos fechar logo um pacote. E eu comecei a observar isso. Quando eu comecei a valorizar os meus valores, eu comecei a ter mais valor. Consequentemente, você consegue agregar preço ao seu valor. Sim. Quando você consegue o rumo certo, o resultado chega. E chega para você de diferentes formas.
A primeira coisa que as pessoas vão ver é a transformação quando olharem para você. E tudo que você precisa fazer é seguir direitinho tudo que eu estou te ensinando, aproveitando todo o material, inclusive, que você está recebendo via o WhatsApp, que vai dar certo. Você vai aprender a cuidar de você, a cuidar da sua imagem, a cuidar da sua mente, e você vai cuidar e transformar outras pessoas. O fruto do que você está começando a plantar hoje, você vai ver crescer e você vai colher. Você tem anos nessa situação, lutando contra o mercado, achando que a culpa, sei lá, é dos pacientes que não querem pagar, que a concorrência está te sabotando, que a estética está lotada, que não tem espaço para você, ou pior, que você não é bom o suficiente. E eu aposto que são anos de luta contra um problema que você não sabia nem o que era, muito menos como solucionar um problema, tá? Se você esteve vivendo essa realidade por anos, tenha paciência, seja constante, comprometida com fazer dar certo. É só questão de tempo essa realidade e ela vem. Eu sei que podem ser anos, tá? Mas a transformação, ela acontece da forma que você menos espera. Em alguns casos, em dias. Quando você transforma a sua mente, você transforma o ambiente e você transforma a sua vida. Mas aqui vem um porém muito importante. Isso só vai acontecer com você se você não parar depois dos nossos 3 dias de desafio. Se após a nossa última aula você não parar de estudar e de aplicar as estratégias de venda que eu tô te dando. Porque mudar o rumo da sua carreira é igual a escovar os dentes. Nossa, professora, mas uma comparação nada a ver, mas é verdade. Você não escova o dente todos os dias? Bom, eu sim, várias vezes por dia. Isso é constância, é rotina. Algo que fazemos porque nós estamos acostumados a fazer. Aliás, nós precisamos fazer. Então, aplicar essa estratégia é questão de hábito diário e de rotina. Só que amanhã eu vou te mostrar como é que você pode caminhar comigo, não somente por 3 dias, não somente por 3 meses, mas quem sabe por 1 ano. E se você quiser, até pro resto da vida. E agora eu quero que você guarde o que você escreveu hoje, os seus motivos, os seus sonhos, porque amanhã esse motivo aí que você colocou vai virar um objetivo e tudo vai fazer sentido. Aí eu quero que você pense um pouquinho, tá? Eu quero que você pense o que você também pode conseguir. Os alunos que eu dei de exemplo aqui, eles não são diferentes de você. A única diferença é que eles se comprometeram em seguir o método. Eles decidiram seguir o método e não pararam depois de 3 dias. Por quê? Porque nada que vale a pena chega rápido. Nada vem sem esforço. Nada vem sem constância e preparação. E amanhã você vai ter a chance de tomar uma decisão de continuar se você achar que faz sentido para você. É claro, não é sobre virar outra pessoa. Não é sobre milagres da noite para o dia. Não existe fórmula mágica, nem pílula de sucesso. Mas existe algo muito real, quando você passa a respeitar o processo e começa a enxergar o mercado com um novo ângulo. A estética não é um lugar para apenas sobreviver, atendendo com procedimentos básicos de baixo valor. A estética também não vence quem trabalha mais. Vence quem trabalha com método, direção e posicionamento. Gente, o esforço sem rumo é definido como cansaço, você só cansa. Você precisa construir uma carreira que faça sentido agora e continue fazendo sentido nos próximos anos, porque carreira nenhuma se sustenta somente com desejos. E como cristã, como alguém que acredita em Deus, eu creio fielmente que a gente só se vive uma única vez. Então eu quero que você passe os seus dias aqui da melhor forma possível, vivendo do que você ama e se sentindo valorizado, que você encontre o seu lugar, ajudando seus pacientes e transformando sua vida, sua autoestima, colhendo os frutos dos seus esforços. Como cristã, eu também sei de quem eu sou herdeira. Eu não sou a favor daquele pensamento de pregar que, eu vou passar um perrengue, é na luta que eu vou viver para sempre. Tem gente que vive na luta porque só sabe falar de luta, só sabe falar de desgraça, só sabe falar de coisa ruim, só vê o lado negativo de todas as coisas. Aí realmente não dá para ajudar uma mente que só vê as coisas ruins. A mente precisa ser liberta primeiro para que essa pessoa consiga encontrar o sucesso. Agora eu sei que eu sou herdeira daquele que fez todas as coisas. E como é que eu faço para acessar essa minha herança? Eu vou usar todas as ferramentas que ele me deu. Meu intelectual, minha disposição, minha expertise. E tudo isso eu vou fazer de forma inteligente. Perfeito? Então eu sou aquela que prego, sim, uma prosperidade que você encontra através do seu esforço. Beleza? Bom, gente. Monique, mas eu ainda tenho muito temor e muito receio. Você já viu a quantidade de alunos que tiveram a vida transformada? Eu mostrei depoimentos de alguns. Se isso foi possível para eles, é possível para você também. Desde que você respeite o processo e decida não parar de caminhar no meio do caminho. E deixa eu te dizer algo importante. O ponto em que você está hoje, ele não te define. Não te define os procedimentos que você faz hoje. Não te define o seu faturamento atual. Não te define o horário vago na sua agenda. Isso não é um fracasso. O importante é que você está aqui e que agora você sabe qual o caminho você tem que seguir. Eu já acompanhei profissionais cansadas, que se sentiam frustradas, pensavam em desistir. Elas conseguiram virar o jogo. Isso não foi milagre. Foi uma tomada de decisão. Decidiram tomar uma decisão imediatamente e agir.
de sair do estado de repouso e se movimentar. Deixa eu te falar uma coisa, não existe a possibilidade de você colher se você não plantou. Imagina que você tem um terreno lindo e maravilhoso. Aí você vê o seu vizinho com um terreno lindo e maravilhoso. E de repente, ele está colhendo muitos frutos desse terreno. E você não. Óbvio, ele plantou o que você não plantou. Só é possível a transformação quem realmente está plantando para colher. Se foi possível para esses alunos, também é possível para você, desde que você decida seguir até o final. E agora, chegou o momento que eu vou te entregar a atividade prática de hoje, então presta atenção. Hoje eu quero que você faça a sua primeira análise facial inteligente. Mas se você ainda não atua com procedimentos injetáveis, o passo número 1 será você fazer uma lista de todas as técnicas que você trabalha hoje, quais os benefícios dessa técnica e como elas vão ajudar o seu paciente a que eles alcancem o resultado desejado. Perfeito? Depois que você tiver essa lista bem detalhada, você vai fazer a sua primeira avaliação, como eu te ensinei hoje, com as suas pacientes. E quem são esses pacientes? Você vai pegar sua mãe, sua irmã, sua vizinha, seu marido, uma amiga, quem você tiver por perto. Você vai pegar um espelho na mão e você vai escutar a dor dessa pessoa. O que ela gostaria de melhorar. E a partir daí, você vai fazer as indicações das técnicas, explicando o motivo de cada indicação e como que essa técnica, como esse procedimento vai ajudar em cada caso específico. Logo, você vai pegar as suas lâminas e vai praticar também como vender com elas. Nem que seja na tela do seu celular, sabe? Que você não tiver impresso aí, obviamente, né, em tempo de bala. Você vai explicar como é que age cada procedimento, os benefícios, e você vai criar um plano de tratamento completo. Você vai anotar todas as indicações e vai fazer a conta do valor no final. Claro, nunca esqueça de, durante essa avaliação, oferecer uma facilidade de pagamento, com condições especiais, inclusive de bonificar essa paciente se ela fechar o plano de tratamento completo. Mimar o seu paciente é fundamental para que ele se sinta importante, amado, cuidado e deposite ali a expectativa em você. Quando eu falo expectativa de resultado e o dinheiro dele, tá? Que na verdade não vai ser em você, vai ser nele, mas consequentemente você vai ser reconhecida por isso. E se você já tem paciente marcado, você já trabalha com atendimento clínico, amanhã mesmo você já começa aplicando a estratégia de venda, analisando a necessidade do seu paciente e explicando como que você consegue ajudá-lo a alcançar a melhor versão dele, tá? Claro, você vai utilizar as ferramentas que você tem no seu espaço. Perfeito? Então essa vai ser a nossa prática de hoje. Perfeito, gente linda? Todo mundo entendeu? Mas, ó, eu já quero que você comece a se preparar para a nossa última aula, tá? Então, eu quero que você separe aí na sua lista de contatos dos pacientes para você iniciar o processo de reativação, que é o nosso Pilar 3. Isso aí vai funcionar para quem já trabalha com atendimento clínico, por acaso já tem paciente que nunca mais voltou. Eu sei que se você tem um celular apenas para os seus atendimentos, um celular da sua clínica, é muito mais fácil, tá? Mas se você utiliza o seu celular pessoal, vai lá nas conversas, copia o número e o nome de 20, 30 pacientes, o máximo que você puder salvar. Quanto mais pessoas, melhor. E amanhã eu vou te explicar o que a gente vai fazer com esses contatos. Perfeito? Amanhã eu vou te mostrar como ativar a sua lista de pacientes de forma estratégica para conseguir levá-los para uma nova avaliação e aplicar presencialmente o método de venda inteligente. Combinado? Perfeito? Bom, até agora eu entreguei o resumo da nossa aula 1, um e-book sobre como iniciar a harmonização sem agulhas. Hoje eu vou entregar o resumo da nossa aula 2 e também as lâminas que nós utilizamos aqui durante a nossa aula para você aplicar as mesmas estratégias durante as suas avaliações consultivas. Mas, gente, vamos ser sinceros, né? Em 3 aulas eu não consigo entrar em detalhes de todas as coisas que eu gostaria de te entregar. Na verdade, eu queria estar aí na sua casa para começar a noite toda, porque, olha, eu posso te falar aqui que é muito conteúdo. Se eu não passasse, talvez algumas madrugadas eu conseguiria entrando madrugada. Mas amanhã nós teremos a nossa aula 3, a nossa última aula ao vivo. Eu vou fazer uma proposta diferente e uma nova proposta. Essa proposta não é para todo mundo, tá? É apenas para quem realmente está disposto a continuar, para quem quer a sua transformação de vida, para quem quer se soltar do abraço da jiboia e conseguir realmente o seu faturamento de R$15 mil em 30 dias, vivendo com liberdade, com agenda lotada e atuando com as técnicas mais lucrativas da estética. Porque realmente durante os 3 dias está sendo muito empolgante. Eu já até me emocionei, como vocês viram na aula de ontem, na aula de hoje. É muito bom transformar a vida das pessoas. E realmente 3 dias dá para você sentir um gostinho ali do que é possível acontecer. E você já aprendeu os primeiros passos para você mudar o rumo da sua carreira na estética. Hoje, você aprendeu as estratégias que te permitem escalar de faturamento com um único paciente. Mas e depois? E quando esses 3 dias acabarem? Foi uma pergunta que muitos me fizeram no direct e também fizeram para a minha equipe. Você vai voltar a fazer exatamente o que você fazia antes? Amanhã eu vou te mostrar como continuar e como se tornar uma injetora sem agulhas, uma profissional elite da estética. Na nossa última aula, eu vou te apresentar o meu método completo. O método que ajudou a Sueli, o David, Nicole, Tainara, Beth, Carol a alcançarem os resultados que eu te apresentei durante esses 2 dias. O mesmo método que fez eles conquistarem um faturamento diferenciado, mesmo sem acreditar que isso era possível. Mesmo alguns, como a Sueli, começando do zero, mesmo com medo.
para fazer você sair da situação atual e vir para o lado dos gigantes da estética, que eu chamo de meus alunos, porque os meus alunos são todos gigantes. A decisão de amanhã não é sobre dinheiro, é sobre comprometimento, porque eu só quero que vá comigo quem realmente está disposto a fazer acontecer e a lutar pelo próprio sucesso. Agora eu quero saber quem aqui quer se tornar um gigante elite, mas só escreva aqui no chat quem realmente quer se tornar um gigante, que não baixa a guarda, que não se conforma com a situação atual, que vai continuar porque sabe que vai valer a pena o esforço. Eu quero trabalhar com quem quer saber e conhecer suas próprias capacidades, com quem tem curiosidade e fé no que é capaz de alcançar. Eu quero que pessoas que saiam da cadeira de vítima e assumam realmente a responsabilidade do seu estado, da sua situação e da sua vida. Acabou o vitimismo. Agora a gente vai ser protagonista da nossa história de sucesso. Beleza? Então seja aquela pessoa que se empodera, seja aquela pessoa que cresce, porque só você sabe o valor do seu trabalho, do seu tempo, do seu conhecimento. Só você sabe o desejo de olhar para os boletos e não sentir aquele frio na barriga. A importância de ter tempo para cuidar de você, da sua beleza, do seu ministério, da sua fé, da sua casa, da sua família. Só você sabe a importância de tomar decisões com liberdade e não com medo do que acontecerá amanhã. Se você quer crescer na estética, com respeito, com autonomia, escolhendo o seu próprio caminho, tendo uma agenda cheia e sendo reconhecida como profissional de alto nível, faz sentido em você continuar comigo. Eu quero comigo quem deseja crescer com segurança, construir uma carreira sólida e não se sentir descartada pelo mercado. E é por isso que eu te convido a fazer parte do Método Elite, a assumir essa nova fase e a caminhar comigo e com os meus mais de 20 mil alunos do Método. Então, se você chegou até aqui, assistiu a aula 1 e gostou, assistiu a aula 2 e gostou, você percebeu que o que eu estou te mostrando é o caminho certo. Se você viu sinceridade no meu ensinamento, na minha postura, então amanhã a gente vai conversar sobre a sua continuação comigo. Eu realmente não poupo esforço para ensinar vocês. Mas, de fato, tem muita coisa para vocês aprenderem. Tudo que a gente falou aqui, eu posso comparar com uma piscina e um oceano. Aqui você mergulhou numa piscina, mas ainda tem um oceano de conhecimento que eu quero te passar e te ensinar. Mas é muita coisa para isso e a gente precisa de tempo. Então, por isso, já para tudo que você está fazendo agora e coloca o seu relógio para despertar amanhã, 20 horas. Perfeito? Amanhã, 20 horas. Você que está disposto a seguir o método de vez, não somente por 3 dias, você que quer mudar a sua vida, esteja comigo amanhã às 20 horas na nossa aula 3. Gente linda! Que aula foi essa? Que energia linda! Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado cada ensinamento. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Foi um prazer, foi ótimo hoje, mas agora vocês têm que fazer as suas práticas, pegar o material no grupo para vocês já chegarem preparados para a nossa aula de amanhã. Perfeito? Então, gente linda, amanhã, no mesmo horário, linkzinho no grupo para a gente fechar com chave de ouro o nosso desafio. Então a gente tem um encontro marcado. Combinado? Boa noite, gente linda! Até amanhã às 20 horas, pro dia da virada de chave para sua carreira e para sua vida.